pessoal vai para o marketing digital, começa a ter resultado, começa a sobrar grana, a empresa começa a gerar caixa. Como é que a pessoa deveria começar a pensar sobre, cara, esse dinheiro eu vou deixar na empresa, vou reinvestir, vou crescer o negócio? Um dos maiores ativos do 6 em 7 é o capital, 6 em 7. Mas esse não é o maior ativo. O maior ativo é a audiência e a reputação que você passa para pessoas que te seguem. Estamos ao vivo no podcast 6 em 7, um podcast diferente, hoje com um convidado diferente. O nome dele é Fábio Holder, porque é um cara que segura pra caramba, segura tudo, na verdade. Enfim, é diferente. Talvez não seja... A gente vai falar menos de lançamento aqui, vai bater um papo sobre grana, dinheiro. O que talvez fazer com o seu dinheiro pós um 6 em 7? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Fábio, antes de falar mais nada, a gente te conhece, mas se apresenta aí pra galera. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, Érico, Hugo, prazer enorme estar aqui. A gente já se conhece tem um tempo, mas nunca batemos um papo assim, online, né? Uhum. Bom, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Fábio, o pessoal me conhece na internet como Fábio Holder. Parece a introdução do seu vídeo do YouTube. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você me segue no canal... Já clica aqui embaixo para se inscrever. Eu comecei a falar de investimentos na internet em 2017, no YouTube. Na época eu tinha só YouTube, comecei o Instagram em 2019. E o canal chama Canal do Holder, né? E aí o primeiro evento presencial que eu fui, todo mundo me chamou de Holder, e virou Fábio Holder. Mas basicamente a gente fala sobre investimentos de longo prazo e como construir uma carteira de investimentos para você conseguir viver de renda, se aposentar e ter uma qualidade de vida melhor. Basicamente é sobre isso que a gente fala. O Hugo, você começou a acompanhar meu conteúdo da época da Baster, não foi? Foi. Antes do YouTube até, né? Não, antes do YouTube. Inclusive, quando ele saiu e montou o YouTube, eu falei, cara, esse bicho aí vai... Eu lembro do Hugo chegar assim, você tem que acompanhar esse cara. Eu falei, por quê? Ele é o Baster gente fina. É que o Baster... Não dá voador em ninguém. O Baster, pra quem não conhece, tem o seu estilo, né? Tipo, eu acho que eu gostava, quando eu seguia o Baster, eu gostava menos do conteúdo, porque ele é foda no conteúdo dele, mas eu gostava mais de ver ele dando as voadoras. Do jeitão dele, jeitão, né? Se você tá me fazendo esse tipo de pergunta, sai dessa live agora e vai estudar. Tipo alguma coisa do Vocês são burros assim ou estão de sacanagem? Frase famosa dele. Mas eu vou dizer, porque o Baster, ele já tá na internet há muito tempo, né? Eu tô começando a entender ele. Depois de alguns anos. Passa um tempo que você vai, não é possível. Rola vontade de dar uma voadora, Baster? Cara, de vez em quando sim, assim, mas eu acho que é mais do lado do criador de conteúdo do que de fato do lado da audiência, porque muitas vezes a gente não percebe, né, mas a nossa audiência ela tá sempre oxigenando, então vai chegando gente nova, a galera mais das antigas às vezes vai saindo, então acaba que você tem que ficar muito tempo respondendo as mesmas perguntas, né, imagino que vocês também respondam as mesmas perguntas ou perguntas muito parecidas já há alguns anos, né. Há alguns anos, Érico, me arruma. Érico, funciona para com o dentista. Nossa, teve uma vez que eu encontrei um cara no... Ai, onde foi dessa vez, brother? Onde foi? Tá, fui comprar umas gaitas, que eu tô tô tocando uma banda e eu tô revivendo gaita. Aí fui tocar a gaita, o cara, Érico Rocha. Aí ele falou assim, cara, já vou te mandar as gaitas mais caras, né? Porque acontece isso. Não, eu falei assim, não, eu queria comprar uma gaita responsa. Na verdade, um set de gaitas. Ai, caramba, um set de gaitas. E aí o cara virou pra mim, o cara foi pegar a gaita lá e falou assim, e aí, Érico, cá entre nós, funciona mesmo? Aí eu virei pra ele e falei assim, vem aqui, funciona não. Claro que funciona, caramba, porra. E ele perguntou de lançamento? E ele perguntava com aqueles olhos assim, o 6 em 7, né? No contexto 6 em 7. Ele perguntava com o olho assim, tentando ler o que eu vou falar. Então... Te pegar na mentira ali. Te pegar na mentira, né? Entendi. Então, mas assim, voltando um pouco de investimento, a gente meio que já conhece isso um pouquinho mais, mas existem vários tipos de perfis de investimento e você se encaixa num perfil de investimento diferente. Primeiro, tem renda variável e renda fixa. Eu imagino que você é um cara de renda variável. É isso ou não? Não necessariamente. É porque, assim, a renda fixa, ela a alocação da nossa carteira que a gente tem que ter em renda fixa é uma alocação muito feijão com arroz, na minha avaliação, que basicamente é através de títulos públicos. E talvez um pouco de crédito bancário.
Então, assim, é a função da carteira mais fácil de ser resolvida. Acaba que eu não falo tanto de renda fixa, porque é uma coisa que é relativamente simples de você alocar, e acaba que quase todo o meu conteúdo fica na parte de renda variável de ações, né? O que eu acho que a gente se destaca um pouco, assim, em relação à maioria do... Não diria a maioria do conteúdo, porque hoje tem muita gente que fala de buy and hold na internet, mas o primeiro contato que as pessoas têm com investimentos em ações normalmente é qual? Você ganha dinheiro em ações comprando, vendendo, compra na baixa, vende na alta e fica rico assim. Quando eu comecei... Aí, Tiagão, você investe em ação? Não, sério mesmo? Sim. Você investe? Você tem algo? Petrobras. Ele adora Petrobras. Inclusive, eu queria saber se ele tem Petrobras. Eu não sei se ele tem Petrobras, não. Ele é um cara que não tem cara de ter Petrobras, não. Você tem Petrobras? Não. Ele não tem. Eu acho que mas você é tranquilo, dá pra ter. Ai, meu mas Deus. assim... Não vamos entrar nesse negócio, não, mas... Quando eu comecei a investir bem novinho, com 17 anos. Foi em 2008. E foi na crise do subprime. Por quê? Eu tava entrando na faculdade, eu fiz engenharia civil. E o que eu achava? Eu falei, eu sou bom com números, eu gosto, né, de engenharia e tudo mais, acho que bolsa tem a ver comigo. E aí, por que me chamou a atenção? Porque na época, a bolsa despencou por causa da crise do subprime lá nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que o Covid agora também trouxe muita gente para a bolsa, porque quando a bolsa despencou, um monte de gente ficou saindo no jornal o tempo inteiro, as pessoas se familiarizam com aquilo de alguma forma. Certo. E aí eu comecei a investir, comprar umas ações ali sem saber muito bem o que eu estava fazendo e comecei a ler muito livro. Naquela época eu não tinha canal no YouTube de investimentos, era muito difícil, era muito precária a informação. Tanto é que a Baster foi o primeiro portal que eu encontrei, porque eu comecei a ler uns livros de opções do Baster da época. Nossa. E aí no livro tinha o link para o site tinha as tabelas e tinha a parte de análise fundamentalista. Porra, a gente devia trazer o Baster aqui um dia também. Tirar ele da caverna, tirar né? ele não sai, né? Não sai da bicicleta e não sai da caverna. Será que ele vem aqui pro Brasil? Inclusive, se ele Só pra ele vier, vir pedalando, né? ia ser massa você tá aí pra ajudar a fazer umas voadoras e tal. Sim. A gente cria as perguntas mais estúpidas só pra ele dar as voadoras. Mas enfim, só tinha o Baster, e aí você leu o livro do Baster. Aí eu li, só que os livros eram de opções, né? Todo Sardinha, ele começa como? Pela coisa mais arriscada do mundo, que é o universo de opções, que é de derivativo, enfim, a gente pode até falar depois. Inclusive, Sardinha, pra quem não conhece, Sardinha é o investidor que é engolido pelos tubarões, né? Basicamente é isso, o termo de mercado. O cara que se dá mal, o cara que não sabe. Exatamente. O cara iniciante, talvez. E aí, nos livros que eu comecei a ler, eu comecei a ver que tinha abordagem de análise técnica, que é quem fica olhando o gráfico e comprando quando a ação cai, vendendo quando a ação sobe, aí tem vários tipos de métodos. E tem outra metodologia que eu me encontrei, que foi a da análise fundamentalista. E a metodologia da análise fundamentalista nada mais é do que você comprar ações para o longo prazo com a mentalidade de você ser sócio. E aí o que você analisa não são as cotações, são os resultados das empresas. Porque no final do dia a bolsa foi criada para isso, né? Ela foi criada para a empresa conseguir se capitalizar no mercado, ter sócios, e esses sócios ganharem no longo prazo com o crescimento da empresa, com a distribuição dos lucros, né? Às vezes as pessoas estão começando a investir, elas nem sabem que quando você compra uma ação da Ambev, por exemplo, você vai receber dividendo, que é a participação do lucro, que é um depósito na sua conta, cai dinheiro lá na sua conta de dividendo da empresa. Falando em dividendo, o Thiagão deve ter recebido dividendo da Petrobras, recebeu? Pouca coisa. Deve ter recebido aí uns 40%, né? Total. Mas aí a ideia é essa, cara, é você ter uma carteira diversificada, com boas empresas, carregar essas empresas sem prazo, é um ponto que é muito importante, que eu acho que as pessoas, no primeiro momento, não têm essa visão de entender que o investimento em bolsa, apesar de você poder vender a hora que você quiser, liquidar a hora que você quiser, é um investimento que, a princípio, não deveria ter prazo. Porque eu vejo muita gente indo para a bolsa, assim, tá bom, Fábio, depois que minhas ações se valorizarem, depois que minha carteira crescer, onde que eu vou alocar? Como se não fosse uma alocação definitiva. Total. Vou comprar um imóvel, vou, sei lá, abrir um restaurante, você pode até fazer isso, não tem nenhum problema. Mas a ideia de construir uma carteira na bolsa é você ir colocando um tijolo atrás do outro, cada mês que passa, investindo e construindo esse ativo, né? Eu gosto da palavra patrimônio. Porque patrimônio, você não constrói um patrimônio. Eu vou construir. E quando o meu patrimônio chegar o que eu vou fazer? Cara, você vai continuar construindo ou você vai usufruir. Acho que patrimônio é Quando eu tava aprendendo lá, foi uma palavra que eu conectei. Você vai usar isso aqui para construir patrimônio. Eu quero construir patrimônio. Exatamente. Um ponto que é importante assim também é que muitas vezes a pessoa, ela junta dinheiro, né, e fica pensando onde que eu invisto isso. Porque
se você for pensar, para você abrir um negócio hoje em dia, você precisa ter um certo tipo de recurso, né? Principalmente falando de negócio físico, assim. Às vezes a pessoa quer abrir, sei lá, uma padaria, ou a pessoa quer abrir um amigo chamou para abrir uma sorveteria. Tipo, esses investimentos, eles são normalmente caros. Você precisa ter ali, talvez, algumas dezenas de milhares de reais, ou algumas centenas de milhares de reais para você entrar como sócio de algum negócio. Na Bolsa, você consegue ser sócio das maiores empresas do país, que normalmente são listadas, por valores muito pequenos. Então, a Ambev, que é uma das maiores empresas da Bolsa, hoje as ações são negociadas a R$16. Você pega Itaú, por exemplo, que é o maior banco da América Latina. Se eu não me engano, está R$22 a cotação de cada ação, né? Então, o que você precisa é simplesmente o dinheiro para comprar uma ação e você vai lá e compra e se torna sócio daquela empresa com praticamente qualquer valor. Cara, e antes, eu vou setar só um contexto aqui, só para deixar a gente mais livre para falar disso. Primeira coisa, para você que está escutando, nada do que você ouvir aqui é uma indicação de investimento, né? Se você quiser indicação de investimento, definitivamente não me segue. Pensa no Érico como o hiper sardinha. O Hugo sabe que eu sou sardinha mesmo, não parece o gatilho mental da vulnerabilidade, não sou sardinha mesmo. A ideia aqui é a gente não falar que não compre Petrobras ou compre Ambev e tal, mas ao mesmo tempo, de vez em quando for normal, posso falar que eu tenho, não tenho, e eu ter, não ter, não significa absolutamente nada, né? Eu acho que na hora de investir você tem que pensar muito mais do que simplesmente vou comprar uma ação aqui e ali para fazer isso aqui, essa parada. Botei o disclaimer. Botou o disclaimer. Botei o disclaimer, então nada disso. E olha que curioso, hoje, para você poder recomendar investimentos na internet, você tem que ter um credenciamento na APMEC, que é o CNPI, que é uma prova que você faz, que você passa, você se credencia para você poder ser analista de valores imobiliários e poder recomendar os ativos. A grande maioria dos canais na internet não tem, as pessoas não têm CNPI, falam de investimentos, e aí de vez em quando a CVM reclama e tem alguns estresses. Mas no meu caso, eu tenho CNPI, então em teoria eu poderia vir aqui e falar, olha, compre ações da Petrobras, ou compre ações da Ambev, Petrobras. ou vende. Só que eu nunca fiz isso na internet, nem no meu canal do YouTube, nem em nenhum podcast, porque um dos meus pilares da produção de conteúdo é que o investidor ele tem que ser capaz de tomar as decisões por si mesmo. O que eu faço é ensinar as pessoas a tomarem essas decisões. Porque para você conseguir sobreviver na bolsa, você tem que saber por que você comprou aquela ação, por que você continua comprando, se você vê fundamentos ou não. Outro ponto que é importante também, a gente estava falando de Petrobras, por exemplo. É Thiago, né? É Thiago. Não é porque o Thiago tem Petrobras na carteira e eu não tenho que isso necessariamente seja ruim. Porque cada perfil de investidor vai ter um perfil de carteira com nível de risco e vão ter empresas que vão caber na carteira dele que não vão caber na minha. Tem empresas que vão caber na minha que não vai caber na sua. Porque é uma coisa também muito pessoal. Então eu não consigo falar com uma audiência que muitas vezes um vídeo vai pegar lá 100 mil views. Como é que eu vou saber se Petrobras é bom para 100 mil pessoas que estão me assistindo? Entendi. Né? E você tem um perfil de buy and hold, esse cara de comprar para construir um patrimônio. Tem gente que tem um perfil de day trade ou de compra na baixa para vender na alta, fica lidando com a precificação, por que não dizer assim. Então tem perfis de pessoas que são diferentes, né, nesse sentido. Sim. E você, na vida real, é realmente um buy and hold? Vida real, real life. Real life. E quanto da sua... Eu sempre fico pensando, quanto da sua exposição pessoal tá na variável e quanto que tá na fixa? E lembrando, isso não é uma recomendação para ninguém. Sim. O Fábio Holder tá, não sei se você sabe, mas ele fez 6 em 7, 7 em 7, tá rico, cara. Então é diferente a vida. E, inclusive, tá numa fase da vida onde ele tá, eu vou chutar que você tá acumulando. Não é uma parada que você tem receber uma herança, que você tem que fazer aquilo prospectar, então você vai assumir um risco diferente de uma pessoa que não tá acumulando. Eu diria isso, ou não? Sim, isso é importante, assim, né? Tem fases diferentes da vida do investidor. Então, tem aquele investidor que nunca investiu nada, nunca juntou dinheiro, né? Nem investiu. Às vezes a pessoa nunca juntou dinheiro, só gasta o dinheiro inteiro, nunca acumulou ali, nem que seja na poupança ou no CDB do banco ali, um dinheiro parado na renda fixa. Então, tem essa pessoa que está começando do zero e tem aquela outra pessoa que juntou dinheiro, às vezes, durante bom tempo da vida, tem um grande dinheiro guardado, às vezes até na poupança ou investimentos bem tradicionais de renda fixa. Meu pai e minha mãe. E querem ir para a bolsa. Meu pai e minha mãe não querem ir para a bolsa. Essa galera é a galera que eu mais me preocupo, porque a chance de você fazer uma cagada é muito grande. E qualquer erro que você cometa, você vai ter um resultado muito negativo se você cometer um erro, né? E até, se não cometer. Sim. Porque a bolsa só é renda que chama variável, sabe por quê? Varia. Mas respondendo a sua pergunta, pessoalmente, cara, assim,
quando eu comecei a investir, foi em 2008. Eu tava entrando na faculdade, eu comecei a ganhar uma certa grana trabalhando durante a faculdade, eu fazia engenharia civil e eu construí a casa por Minha Casa Minha Vida. Então, bem novinho, eu comecei a ganhar uma grana. Foi até por isso que eu falei, cara, eu preciso aprender a investir esse dinheiro, porque eu não vou ficar só multiplicando ali, construindo cada vez mais casa, porque eu sabia que tinha um limite ali de escala, né? Sim. Então, fui pegando o lucro e fui investindo, eu fui aprendendo, aí caí nas ações, comecei a gostar. E aí, o que aconteceu? Quando eu me formei, eu acabei gostando tanto de investimento que eu fui trabalhar com investimentos, trabalhei um tempo no mercado, aí depois comecei o canal e aí estamos aí hoje. Certo. Então, assim, eu comecei a investir bem novo. E quando eu fui pro YouTube, mais ou menos 2017, então já tinha ali, eu comecei em 2008, 2017 já tinha 9 anos, né? Então aquele investimento que eu tinha ali, ele já me dava um certo substrato até, e a renda passiva que eu recebia dele, para eu conseguir sair do meu emprego e ficar só no YouTube. Assim, eu tenho uma vida bem tranquila, assim, para quem me conhece e tudo mais. Então, assim, aquele patrimônio já me gerava uma renda passiva. Agora, de fato, quando eu comecei minha empresa, comecei o canal, comecei a fazer os lançamentos, a gente começou a ganhar um volume de recursos bem expressivo. E aí eu continuei investindo nessa carteira que eu vou montando ela até hoje, né? A carteira ela nunca tá 100% fechada, 100% pronta. Sempre tem novos ativos para você incluindo. Então, assim, a minha carteira de investimentos hoje, a parte que é a carteira de investimentos de longo prazo, ela é 100% renda variável. 100% renda variável. O que é longo prazo para você? Sem prazo. Sem prazo. Eu tenho algumas alocações em renda fixa para alguns objetivos de curto prazo que eu tenho pessoalmente, mas é um dinheiro que eu devo usar nos próximos anos. Por exemplo, construir uma casa. Quem casa quer casa, né? Exatamente. Rapaz. E, por exemplo, a reserva de emergência mesmo. Tem um dinheiro ali parado na renda fixa para qualquer emergência que eu precise de curto prazo, eu tenho um dinheiro para eu clicar, instalar e tá ali na minha conta. Reserva de emergência. Quanto você calculou para sua reserva? Não em termos absolutos, mas como é que você calculou sua reserva de emergência? Cara, eu boto 12 meses de custos basais mensais. O que seriam custos basais mensais? Aquelas despesas que você não pode deixar de pagar. Luz, internet, água. Para quem paga aluguel. Uma baladinha. Em teoria, colégio de filho, né, seguro de saúde, então seriam essas despesas básicas, assim, pra pessoa tradicional. Eu não tenho filho, então essa conta não entra pra mim. Mas se tiver, vai ter que aumentar essa reserva de emergência. Vai ter. Alocar mais ali. Alocar. Mas vamos lá, então você tem a parte de patrimônio, que é a parte que você fala assim, sem prazo, é 100% na renda variável. E a renda variável, nos últimos, desde um pouco, talvez, posso estar errado, pensa no sardinha. Você tem que entender que eu sou um sardinha real. Então, renda variável, desde um bom tempo aí, a renda variável está performando relativamente, eu falo performando em vias de regra, vou falar Ibovespa, porque eu sei que não é um índice melhor para você olhar, está performando pior que a renda fixa. Hoje a renda fixa está pagando quanto? 1% ao mês, botei. 1% ao mês, depois dos impostos, você ainda consegue tirar uns 0,9%, 1% ao mês. Vamos ser 1% ao mês, 12% ao ano. Então, você botou seu dinheiro na renda fixa agora, tipo um CDB, que mais? Tesouro direto, de uma letra e tal, a parada toda, não na poupança, mas fora isso. E tá dando, então, faz uns bons meses que esse ano, eu tô falando pós-Covid, que a bolsa tá performando pior do que a renda fixa. Agora, muito pior. E você fala, cara, meu patrimônio, um sardinha como eu, devia pensar, cara, vou tirar esse dinheiro da renda da bolsa agora, vou botar ele no meu 1% ao mês, porque quando a bolsa começar a andar, eu boto para lá. Mas por que eu vou ficar na bolsa agora se a bolsa está performando pior? Em teoria, você está quase assim, perdendo dinheiro. Quando eu olho meu patrimônio de bolsa, assim, olhando assim, eu não sei se eu estou ganhando, não. E aí, por que uma pessoa vai considerar a renda variável quando a renda variável não está performando tão bem quanto 1%? Beleza, agora a gente vai começar a entrar no buraco do coelho da Alice. Porque é o seguinte, cara, realmente, se a gente for olhar assim, em termos de índice até, vamos puxar até um histórico maior. Se a gente for lá antes da crise do subprime, se a gente for voltar para 2008, a Bolsa bateu 78 mil pontos aqui no Brasil, o Ibovespa. Para quem não sabe, o Ibovespa é uma cesta de ações. Imagina que a carteira composta por quase todas as ações que são listadas na Bolsa. Então, é uma carteira hipotética que a gente mede em pontos. Quando ele fala assim, para quem não sabe, ele dá uma olhada pro Thiago. Aí. Thiagão,
Tiagão E tá bolsa, Tiagão Ibovespa é a bolsa aí. Então. E querendo ou não, a bolsa de 2008 até 2015, ele perto do impeachment da Dilma, saiu de 80 mil pontos para 39 mil pontos. Certo. Ou seja, ficou se arrastando por muito tempo, por praticamente uns 7 anos. Depois a bolsa saiu ali em 2015 de 39 mil pontos, bateu 130 mil pontos ali antes do Covid, depois o Covid caiu e a gente está perto ali dos 110, 105 hoje, tá? E o que é um ponto importante, assim? Quando a gente fala de CDI, de Selic, hoje eu estou recebendo ali 1% ao mês, então vou botar o dinheiro ali. Inclusive, muita gente está fazendo isso. Muita gente está saindo da bolsa, a bolsa não vale a pena, vendendo tudo que tem em bolsa e deixando na renda fixa. Um ponto importante que a gente tem que destacar aqui são alguns, tá? Mas o primeiro deles quando a gente fala de renda fixa de curto prazo, Tesouro Selic, a própria Selic que dita esse rendimento, que é definido pelo Banco Central, ela é uma taxa diária. Sim. Ela não é uma taxa anual, ela não é uma taxa mensal. Eu sei que hoje, considerando a taxa Selic de hoje, diária, está em 13,75% ao ano. Certo. Mas eu não tenho garantia que nos próximos 12 meses eu vou receber esse valor, porque os juros pode mudar. Pode subir, pode cair, mas é uma taxa diária, né? Então a gente tem as reuniões do Copom que vão definindo isso. Um segundo ponto é que, quando a gente fala de longo prazo, de renda fixa de longo prazo, que a comparação deveria ser essa com as ações, não a renda fixa de curto prazo, a renda fixa de longo prazo, a gente vê que um título público longo está pagando IPCA mais 6 hoje. Que então, dá mais ou menos hoje... se a gente pegar uma inflação média ali de, sei lá, esperando, né, vamos supor, até 2055, que é o título mais longo que a gente tem, vai estar pagando hoje IPCA mais 6. Então, o que o mercado entende disso? Ele entende... Inclusive, Tiagão, IPCA é o índice de inflação, só para você ficar ligado aí. Exatamente. Então, se você quiser alocar na renda fixa para o longo prazo, você pode. Mas quanto que você vai receber? 6% ao ano real, acima da inflação. Sim. É isso que importa. E aí, quando a gente vai para as ações, o que acontece? Toda alocação em uma ação, ela pressupõe que o rendimento vai ser maior do que o da renda fixa. Porque o que o mercado está olhando para as ações o tempo inteiro? O mercado, quando eu digo, são as instituições financeiras, os fundos de pensão, as tesourarias dos bancos, os investidores institucionais, como, por exemplo, as assets, os gestores, os fundos. Tem muita grana mesmo. Exatamente. Que é quem faz o preço o preço é aquele, porque tem gente negociando aquele preço. E quem São efetivamente, as baleias do mercado, as né? baleias que negociam, que fazem a ação custar aquilo ali, são exatamente essa galera, Então, né? o que as pessoas estão olhando e fazendo modelos o tempo inteiro? Bom, eu posso comprar uma renda fixa de longo prazo que vai me pagar a inflação mais 6. Eu tenho essa empresa aqui que eu vou ver se vale a pena comprar essa ação. Essa empresa, ela tem que me dar um rendimento suposto, considerando as minhas premissas, de pelo menos inflação mais 6%. Senão eu boto no título público e empresto dinheiro para o governo. Sim. Então, toda empresa, quando você vai investir na bolsa, tem um modelo que a gente chama de CAPM, tem até um vídeo meu no YouTube que saiu essa semana só sobre isso. Ele basicamente é o modelo que as pessoas utilizam para precificar as ações. E é dessa forma. O pressuposto é que o retorno que eu vou ter esperado de uma determinada empresa vai ser o retorno da renda fixa adicionado de um prêmio pelo risco que eu estou correndo a investir naquela empresa. Empresas mais arriscadas, normalmente você tem um retorno esperado maior. Empresas menos arriscadas, você vai ter um retorno esperado menor. Sim. Mas você vai ter sempre um retorno superior ao da renda fixa no longo prazo, pelo menos de forma esperada, tá? Senão você não bota o dinheiro lá. Exatamente. Então, todo esse juros alto, e é o que eu bato muito na tecla, né? O pessoal fica nessa, agora com juros altos é melhor eu colocar mais dinheiro em renda fixa do que em renda variável? Ou quando os juros estão baixos, é melhor eu colocar mais dinheiro na renda variável do que na renda fixa? Isso não deveria, a sua alocação em renda fixa e renda variável não deveria depender de onde estão os juros. Exatamente por causa disso, porque o preço das ações já está incorporado esses juros altos. Então, se o mercado entende que agora os juros são maiores porque o risco está maior e etc, tem vários motivos, as ações, inclusive, caem quando os juros sobem por causa disso. Sim. Então, os juros subiram, a bolsa caiu, Sim. exatamente porque agora as ações têm que estar mais baratas frente àqueles mesmos resultados que elas vão ter no futuro. Porque agora eu exijo um retorno maior. O mercado exige um retorno maior daquele investimento. Então, as ações caem. Então, a sua alocação, ela acaba sendo indiferente, percebe? Se você deveria ter mais renda fixa. Mais ou menos, Roder, porque assim, um ponto de vista bem sardinhento, eu vou falar o seguinte, cara, quando o mercado começar a subir de novo, eu tiro de lá e ponho aqui. Então, beleza, mas aí a pergunta é, como que você vai saber isso? Essa que é a sacada, porque o mercado, ele não reage com base nos juros de hoje.
Tem um contrato na bolsa que a gente chama de juros futuros, onde o mercado negocia os juros para vários vencimentos. Sim. Então, se eu entrar lá, DI1, vou te dar um exemplo, tá? Hoje a Selic está em 13,75. Se eu colocar aqui DI1F27, vamos ver quanto que o mercado está achando que vai estar os juros até janeiro de 2027. Né? Isso é negociado todos os dias. Está aqui em 11,6. Ou seja, o que o mercado está vendo? Olha, lá em 2027 os juros vão estar menores do que hoje. Sim. E o tempo inteiro a bolsa está sendo precificada com base nesses juros lá no futuro. Entendi. Então, quando a bolsa começar a subir, você fala, opa, vou sair da renda fixa para ir para a renda variável, Sim. a bolsa já está incorporando a expectativa de juros lá no futuro, não os juros de amanhã. O que importa é o que o mercado espera de juros lá no futuro, ele já precifica isso no ativo hoje e a bolsa já começa a andar junto. Porque o que acontece? Você pode falar, vou esperar a bolsa começar a subir e os juros começar a cair. Só Deixa que ela passar de 130. Então, mas ela pode passar de 130 e voltar para 110, por exemplo. Entendi. Isso é difícil de adivinhar. Exatamente. Tem um livro que chama Investir em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que é a Bíblia, que eu falo que todo mundo deveria ler, todo mundo que Já investe em leu, ações pro longo prazo. Cara, eu comecei a ler e larguei no meio. O Hugo é o... Aí eu falei, eu vou assistir os é o vídeos do irmão Fábio tubarão. Holder. É o irmão mais tubarão. Menos sardinha que nem eu. É isso, mas assim, aí o que ele mostra lá? Tem um estudo bem interessante que eles mostram que em períodos de até 3 anos, as ações individuais, os índices, eles se comportam de forma completamente aleatória. Se você pega a oscilação diária e monta uma distribuição de probabilidade, vai dar uma curva normal. Vai dar um movimento completamente aleatório. Você não consegue prever. Isso é difícil de prever. Conforme você vai aumentando o prazo para 5, 10, 15, 20, 30 anos, quanto maior o prazo, mais você consegue ver a tendência de retorno positivo. Inclusive, isso era uma dúvida que existia lá na década de 50, quando as pessoas começaram a pesquisar academicamente sobre retornos de bolsa. Pra você ter uma ideia, na década de 50, o pessoal não sabia se no longo prazo uma cesta de ações tinha um retorno positivo, um retorno zero ou um retorno esperado negativo. Não se tinha essa ideia, porque se as ações se comportam de forma totalmente aleatória, em teoria, o retorno deveria ser zero. Porque umas vão subir muito, outras vão para zero e na média você vai ficar no 0 a 0. Correto. Então, até a década de 50, não tem tanto tempo isso, né? A gente está falando de 80 anos atrás. Não se sabia com clareza. E os estudos vieram sendo feitos com base em toda a série histórica e dados estatísticos e a gente conseguiu ver que, de fato, no longo prazo, as ações têm um retorno esperado positivo. Tanto que existe tem um gráfico famoso desse livro, que ele pega os últimos 200 anos do retorno de ações, Certo. títulos públicos, renda fixa, ouro e a desvalorização do próprio dólar. E a gente vê que as ações elas dão um banho em todas as outras classes de ativos. Até ouro. Até ouro, principalmente. No longo prazo. O que a gente vê no ouro é que ele basicamente preserva o poder de compra. É isso que o ouro faz. Ele te protege da inflação. Mas ele não te traz um retorno positivo alto. Tem uma parada que eu falei assim, eu parei de acreditar no que as pessoas falam, eu comecei a acreditar no que as pessoas fazem, né? O clássico skin in the game do Nicholas Taleb. Então, Sim. se você está botando o seu patrimônio, seu investimento de longo prazo na bolsa, a visão do Fábio Holder, não por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele está botando, é que a bolsa no longo prazo, né? Prazo patrimônio lá, quando você tiver seus 20 filhos, 20 netos, ela vai performar melhor do que o ouro, vai performar melhor que o CDI, vai performar melhor do que essas paradas. O esperado é que sim. Porque senão você tirava. Sim. Né? Assim, você dá valor ao seu dinheiro, você entende um pouco mais disso do que eu, né? Pelo menos tem um viés ideológico. Só que aí eu vou te colocar um negócio. A gente teve uma virada e eu não quero entrar no viés político da coisa, que eu acho que toda vez que troca um presidente existe um viés da política. A presidência e a política do Brasil, ela representa muito mais do que a economia. Ela representa ideais, ela representa governabilidade, tem ideais mais de direita, tem ideais mais de esquerda, tem ideais mais de centrismo e tal. Sim. Mas vamos dizer que a precificação da Bolsa nessa virada de presidente, de acordo com as... Pelo menos no momento, tá? Nem sempre foi assim, né? Teve uma época que tinha uma presidência ainda, né, no lado do Lula e tal, que a Bolsa eventualmente subiu. Enfim, agora o mercado tá vamos dizer assim, ele tá precificando com muita cautela, quiçá ele tá... Assim, eu não vou dizer desde que virou, talvez esteja errado, desde que virou a eleição. Por exemplo, se a eleição tivesse ido do outro lado, eu esperaria que a Bolsa tivesse andado um pouco mais. Não sei o que ia acontecer, depende das primeiras decisões do presidente reeleito eventualmente, mas agora não soa para mim que o mercado tá tão confiante, vide a precificação da Bolsa.
você não tem medo desse viés econômico, por que não dizer assim, Sim. O Brasil caminhar para um estado mais Argentina, por exemplo? Se isso acontecer, isso é um estado mais, vou dizer assim, economicamente catastrófico, né? Não é catastrófico, mas economicamente menos Estados Unidos. Sim. Mas, então, você não, qual que é o seu, você não tem um viés de falar assim, cara, e se caminhar para esse lado, eu apostei errado. Aí eu vou ter que, mas você aparentemente não tem esse viés. Por que você não tá vendo isso? O que acontece? A gente tem que entender que a gente mora em um país em desenvolvimento. Sim. Né? Eu acho que isso fica muito claro quando você sai do Brasil, né? Toda vez que eu viajo para fora, eu tomo um choque de realidade. Todas as vezes que eu chego em relação à infraestrutura, economia, absolutamente tudo, serviço. Você vê que a gente mora numa fazenda gigantesca, né? Aqui no Brasil. Então, qual que é o grande ponto? Antes de entrar nessa parte de presidente, de políticas econômicas, o Brasil representa menos de 1% de todo o valor de mercado das empresas listadas nas bolsas do mundo. Certo. Então, o primeiro ponto é fundamental ter uma parte do patrimônio fora do Brasil. Investir no exterior hoje é extremamente simples. Tem alguma empresa no mundo que tem mais patrimônio, mais valor de mercado que toda a bolsa brasileira, que todo o mercado brasileiro ou não? Não chega a ser? Sim, se olhar a própria Apple hoje, que se eu não me engano ela está perto de, vamos dar uma olhada aqui, Ela vale falando mais em dólar, né? que o mercado inteiro brasileiro? Sim. Sim. Ó, a Apple ela tem 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Isso aqui vai dar mais do que todas as ações listadas na bolsa aqui do Brasil. Absolutamente todas. Tudo, todo mundo pegou e listou e não é negociações, é valor de mercado. Sim. Então tá bom. Brasil... Eu não sei exatamente de cabeça, mas eu acho que, olhando grandes números aqui, pegando o valor das empresas aqui do Brasil, vai dar mais da Apple. Porque o dólar tá a 5, vão ser 15 trilhões de dólares quase, né? De reais. De reais. Ou menos, 13, né? Mais então, ou menos. Em outras palavras, o valor do Brasil frente ao mercado inteiro é pequeno, é menos de 1%. É pequeno, então, exatamente. Então, as empresas listadas no Brasil representam menos de 1% de todas as empresas do mundo. Então, um primeiro ponto é importante entender que quando você investe em empresas aqui no Brasil, a maioria delas tem receita, quase toda a sua receita vindo do Brasil. Sim. Porque é isso que dita o risco da empresa. Da onde está vindo a receita? Para quem que ela está vendendo? Qual que é a economia que ela está exposta? A minha empresa, por exemplo, Sua empresa ao Brasil. Está exposta ao Brasil. Então, se o Brasil emburacar, sua empresa provavelmente vai pior. Depende, porque também às vezes o país piora, mas o seu nicho melhora. Isso é relativo. Pode ser que Mas falando em média, sim. você pegar a Raia Drogasil. Varejo vai pro saco. Vai pro saco. A empresa a não ser que ela inove muito, né? Mas uma varejo, uma Lojas Renner, Magazine Luiza, Mercado Livre. E até um ponto que é interessante aqui a gente pegar um gancho também, em relação a onde as empresas são listadas. Mas vamos lá, normalmente a empresa ela nasce num país, ela cresce, chega no momento que ela decide abrir capital para captar recursos na bolsa com outros investidores, para conseguir ter uma governança melhor, para conseguir pegar juros mais baratos. São esses os motivos que a empresa vai para a bolsa. Então, a empresa cresceu, está na bolsa. Normalmente a partir de R$1 bilhão é quando o pessoal começa a ir para a bolsa, de valor de mercado de uma determinada empresa. E a empresa foi para a bolsa, beleza. E normalmente a empresa de 1 bilhão, ela vai se expor à economia local, à economia do país. Sim. Óbvio, se for muito específico, ela pode ter receita de fora também. Mas mesmo quando a empresa vai crescendo, a maior parte, normalmente, da receita dela fica dentro do país onde ela se encontra. Vamos pegar exceções. Vale, que é uma empresa que... Ou se você vende, sei lá, soja. Minério, soja, commodity Petrobras, né? Que vai vender para o mundo inteiro. A Vale, 1/3 da receita dela vem da China. A gente pega a WEG, que faz motores, metade da receita dela vem de fora do Brasil, é dolarizado. Mas assim, são mais as exceções que confirmam a regra. Então, você ter uma carteira brasileira significa sim você ter uma exposição à economia brasileira. Então, o que a gente faz? A gente investe no exterior. Hoje é super simples, abre a conta lá fora, manda o dinheiro lá para fora, faz as remessas de investimentos lá. E aí, o que acontece? O pessoal me pergunta muito assim, Fábio, é o suficiente investir nos Estados Unidos? Só, porque, a gente tem vários outros países no mundo, várias outras economias. Sim. Enquanto o Brasil representa 1%, os Estados Unidos representa mais ou menos uns 45%. Se a gente pegar todas as empresas que estão lá, do mundo. E o que acontece? A maior parte das grandes empresas norte-americanas, elas são multinacionais. Então, quando você pega a Coca-Cola, ela vende em quase todos os países do mundo. Quando a gente pega a Apple, ela tem uma boa parte da receita vindo de fora dos Estados Unidos. Tesla, por exemplo. Então, assim, você investindo em grandes empresas que são listadas nos Estados Unidos, você vai ter uma exposição global indireta. Você não precisa ter ações lá, por exemplo, na China. Muita gente pergunta, Fábio, eu quero investir na China.
A China é extremamente hostil para o investidor colocar dinheiro lá, as estruturas de investimentos jurídicos são ultra complexas, o governo pode acabar a qualquer momento com essa relação de investidor com empresa. Com uma canetada, né? Exatamente. Inclusive acabaram de fazer com as empresas de educação, que eram listadas lá nos Estados Unidos. Então o que eu falo, pessoal? Cara, invista em empresas que tenha boa parte da sua receita vindo da China. A própria Tesla faz isso. Outra empresa, a LVMH, que é o maior grupo o conglomerado de marcas de luxo. Quase 35% da receita deles vem ali da China. Da Louis Vuitton, né? Da Louis Vuitton, que é mais famosona. Exatamente. Da Tiffany é deles, eles têm várias marcas de bebidas. Então, se expor a empresas que vendem para a China, por exemplo, é mais interessante. Agora, o gancho que eu queria falar, que eu mencionei ali anteriormente, do Mercado Livre, por exemplo. Nem sempre a empresa acaba se listando no seu país. Então, o que a gente viu nos últimos anos? Algumas empresas brasileiras se listando lá na Bolsa dos Estados Unidos. Então, por exemplo, Nubank, quando abriu capital, abriu lá nos Estados Unidos. Por que ele faz isso? Normalmente, essas empresas de tecnologia, eles conseguem fazer um IPO num valor maior lá fora. Tem mais... Eles têm um sex appeal maior de, é uma fintech brasileira. A história talvez fique mais bem contada para o gringo investir, o gringo aceite pagar mais do que, às vezes, abrir aqui. Entendi. E também pela facilidade, tá? É muito mais fácil você abrir o seu capital lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, por incrível que pareça. Facilidade, você diz burocracia? Burocracia. Inclusive a Nasdaq é uma concorrente da B3 direto, né? Entendi. A própria Hotmart está considerando Nasdaq, né? Pelo que a gente está vendo da movimentação. Isso. Então, assim, por exemplo, Mercado Livre. Mercado Livre é listado nos Estados Unidos, só que opera no Brasil, Argentina, México e mais 18 países da América Latina como um todo. Mas eles são listados lá. Então, o que acontece? Quando eu compro uma empresa brasileira, tipo Nubank, lá nos Estados Unidos, ou uma empresa que opera em mercados emergentes como Mercado Livre nos Estados Unidos, o meu risco ainda está nos países emergentes. Então, é importante também ter essa sensibilidade de a empresa que eu estou investindo, de onde está vindo a receita dela. Então, soa para mim, pelas entrelinhas que você falou, quando você falou que seu patrimônio está em renda variável, soa para mim que ele não necessariamente está em patrimônio e renda variável da Bolsa Brasileira. Exatamente. Você dividiu entre Brasil e, Estados Unidos. No caso, Estados Unidos. Tem um outro ponto também que eu acho que é importante destacar, Érico, que muitas vezes fala assim, mas ter 100% na bolsa é muito arriscado. E, obviamente, que você vai ter um grau de incerteza maior quando você vai para a bolsa do que se você tivesse só renda fixa, mas vamos supor, né? Eu sou obrigado a ter uma carteira 100% de bolsa. Vamos partir dessa premissa. Eu posso montar uma carteira ultra conservadora dentro da renda variável ou uma carteira ultra arriscada dentro da renda variável. Então, quando a gente abre o home broker e vê vários códigos de empresa subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, parece que é tudo a mesma coisa. Mas quando você investe em ações, de novo, vamos dar 2 exemplos aqui, a Ambev, que é uma empresa que vende bebidas aqui no Brasil, principalmente, e a gente pega uma empresa como, por exemplo, vamos pegar a própria Vale, tá? Que vende minério. E minério é uma commodity negociada internacionalmente. Ou seja, ela não define o preço do produto dela. Ela vende o preço que o mercado está pagando. E o preço que o mercado está pagando é oferta e demanda. Então, quando o mundo está crescendo, o mundo precisa de minério, principalmente China. Então, o preço do minério sobe, a Vale ganha absurdos de dinheiro. E quando o minério cai, a empresa ganha menos. Então, repare que a previsibilidade de receita e de lucro da Vale, ela é muito diferente da previsibilidade de receita da Ambev e de lucro da Ambev, que é ali um reloginho, tanto para o bem quanto para o mal. Empresa que tem 60% do mercado de cervejas no Brasil. Então, investir em Ambev é menos arriscado do que investir em Vale. Então, dentro da bolsa, eu consigo ter coisas de baixo risco e coisas de maior risco. Eu consigo fazer uma composição entre esses tipos de risco também. Então, eu sempre tive boa parte, né? Desde quando eu aprendi o que era bolsa, eu tinha praticamente tudo ali, principalmente na época que eu era universitário, morava com meus pais, tinha tudo ali em bolsa. Só que o que eu fazia? Eu tinha a maior parte em fundos imobiliários, a menor parte em bolsa, e a parte que eu tinha em ações, principalmente no começo, eram de empresas extremamente sólidas. Então você consegue ir para a renda variável de uma forma relativamente conservadora. As empresas do setor de energia elétrica aqui no Brasil, por exemplo, as empresas de geração de energia, de transmissão principalmente, elas são ultra conservadoras, têm uma receita extremamente previsível. É óbvio que a gente sempre vai ter algum risco associado às operações, mas você consegue montar uma carteira bem tranquila em renda variável ou bem agressiva. Então é importante o investidor também ter ciência disso. Total. E a Americanas te pegou de calça curta? Não. Não, você não tinha Americanas, você não tinha exposição de Americanas.
Só checando, porque às vezes às vezes o risco vem na gestão da empresa, aquela coisa toda que aconteceu, né? No caso da Americanas, cara, eu recebi muito pergunta, né? Que foi uma suposta... Pra quem não sabe aí, Thiagão, Americanas... Érico, você tinha Americanas? Eu tinha muito Americanas, sério. Sardinha. Sardinha, pensa no sardinha. Assim, não, é porque assim, o pessoal me perguntou muito assim, Fábio, como é que eu vou confiar na contabilidade das empresas depois disso que aconteceu com as Americanas? Mas no caso Americanas, a minha avaliação é que é mais a exceção que confirma a regra. Certo? Porque e tem um livro muito bom, chama Financial Shenanigans, que é só sobre fraude contábil, que o autor, ele fala o seguinte, normalmente fraude contábil acontece em empresa que já tá quase quebrando. E quando a empresa tá bombando, tá crescendo e tudo mais, tipo, não tem nenhuma necessidade de você fazer alguns ajustes contábeis questionáveis ali. Quando a empresa começa a ter uma deteriorização dos resultados, de fato, aí começa a ficar mais complicado, você começa a ter que apertar algumas coisas ali no balanço, na DRE. Então, assim, quando a gente olha para Americanas, tinha 10 anos que a empresa não dava lucro. Tinha praticamente 10 anos também que a empresa não gerava caixa operacionalmente. Quando você vê o negócio da Americanas, as lojas físicas, que é aquele amontoado de Kit Kat com DVD, com bagunça, né? Sei lá, não é um modelo de negócio que parece ser muito interessante. E quando a gente olhava para os números, tem também, obviamente, Americanas online, né? Mas os números da empresa já eram ruins há, tipo, uma década. Então, assim, a pessoa que tivesse lojas Americanas, e poderia até ter, tinha que ser um percentual muito pequeno ali da carteira. Porque era uma empresa de turnaround, querendo ou não. Sim. É um modelo de negócio que vem mudando, o e-commerce vem batendo muito forte no varejo físico. Então, assim, dava para ter, mas um percentual pequeno com um controle de risco. E dava para ter sabendo... como é que pode dizer? Você tinha que saber o que você tá, onde é que você estava entrando. Não é? Tipo, não, eu tenho Americanas, tá, mas por quê? É porque eu espero que ela seja um reloginho que nem o Itaú? Não. Espero que eles consigam reestruturar a empresa, isso aqui, isso negócio. pode fazer o EBITDA explodir aí, e aí eu vou ter um percentual pequeno. Total. Sim. Agora vamos voltar um pouquinho a Brasil 6 em 7. Não. Faço tanto de 6 em 7 aqui que a gente... Mas assim, eu funciona para o buy and hold. Funciona para o... Mas, cara, eu acho que até um ponto interessante, assim, é falar um pouquinho disso, porque eu queria até saber a opinião de vocês em relação a isso. Sim. O pessoal vai para o marketing digital, começa a ter resultado, começa a sobrar grana, a empresa começa a gerar caixa. E qual que, na opinião de vocês, né, como é que a pessoa deveria começar a pensar sobre, cara, esse dinheiro eu vou deixar na empresa, vou reinvestir, vou crescer o negócio, e esse dinheiro eu vou separar para investir, por exemplo, na carteira de ações, ou investir na renda fixa, ou ter investimentos paralelos? Cara, engraçado, ontem a gente investe em empresas, né? Olha que louco. E algumas dão muito certo, uma que deu muito certo, por exemplo, a gente só conta as que dá certo, né? Até porque a gente não vai contando as que dão errado, ou estão dando errado, porque, enfim, tem todo um processo de sigilo, aquela coisa toda. Mas a gente investiu em várias, né? Alguma coisa assim. Então, pensa que quem está escutando não vai adivinhar qual é. Essa aí, se você tentasse adivinhar qual é, você não saberia. Então, e outra, muitos dos nossos investimentos são investimento de empresa para empresa. Mas de vez após vez, eu vi várias vezes isso acontecendo nos 10 anos que eu estou no mercado. E vi várias vezes isso acontecendo. Vou falar, eu lembro de pelo menos 5, se eu pudesse citar. Mas eu não posso, não devo. Né? Até porque não é ético. Mas de pessoas que tinham produtos bons, de lançamento de 7 dígitos, às vezes 7 dígitos em dólar, se você fosse converter, então, eu estou falando de múltiplos 7 dígitos, indo a falência, literalmente. Então, eu vi isso muito acontecer. E a história é mais ou menos assim. Comecei do zero, fiz meu primeiro 6 em 7, que massa. E aí, eventualmente, um pouco dessa história, ela vai entrar no 7 em 7. Fiz um 6 em 7, de repente eu fiz o 7 em 7, R$1 milhão em 7 dias. Eventualmente, depois disso, vai para o múltiplo 7 em 7. E aí, quando chega um múltiplo 7 em 7, chega a hora do cara falar assim, agora eu vou pensar no meu crescimento. Então, inclusive, essa pessoa, ela, nessa história clássica, ela tem uma crescente que ela nunca viu vacas magras na empresa. E aí, de repente, ela começa a investir pesado na maioria das vezes, em pessoal, em equipe. Então, as pessoas mais caras, aquela coisa toda, talvez escritório. Hoje não tanto mais escritório, mas pode ser em escritório e tal.
E aí, de repente, cara, um dos lançamentos não vai como esperado. Inclusive, não vai como esperado não é um resultado ruim, mas não era aquele resultado que eu investi 80 e voltou 1 milhão. Já passa a ser um resultado que eu investi 300 e voltou 1 milhão. Já passa a ser um resultado que eu investi 500, e quando eu falo investir não é em tráfego só, eu falo a estrutura, tá? Porque agora o cara tem uma estrutura. 500 e voltou 1 milhão. E aí, cara, esse primeiro blip mexe com a cabeça do empreendedor. E quando você está um pouco mais sob pressão, necessariamente o ser humano não toma as melhores decisões. Então, uma boa decisão seria enxugar, talvez. Enxugar o custo. E nem sempre você vai enxugar, porque você nunca sabe como vai ser o próximo lançamento. E outra, a gente se acostuma um pouco de ter uma vida massa com a equipe. Então, a gente tende a voltar a gravar os próprios vídeos, editar os próprios vídeos, mandar o próprio e-mail, fazer a própria página, dar suporte para os alunos. Tende a ser uma parada muito difícil da gente voltar atrás. É tipo se você voltar, para quem não faz, a voltar a fazer a faxina da sua casa. Literalmente. Então, eles vão tentando segurar até que chega um lançamento. Eu nunca lembro de um lançamento que deu realmente prejuízo para ser o cataclisma disso, não. Mas chega uma hora que a empresa entra numa crise de fluxo de caixa. Com um produto bom, ainda melhor do que foi quando nasceu, né? Porque agora ele está gravado, agora você sabe muito mais do seu produto, da sua audiência. Só que ele não tem uma reserva de emergência para passar essa tempestade. Não pensou nisso. Então, ele estava operando, considerando uma projeção daquele crescimento que tinha na cabeça dele. A gente chamava isso de ter nos grupos de mastermind lá fora que eu passava, eles chamavam isso, aqui a gente chama de reserva de emergência. Lá eles chamam de the open doors. Então, open doors é um número lá fora, não sei nem se o mercado faz isso, mas os marqueteiros, os internet marketers nos Estados Unidos chamam isso, pelo menos os que eu andava junto, chamam isso. Quanto tempo sua empresa tem para ela funcionar? Funcionar significa manter as portas abertas se você não vender nada. E se as suas recorrências caírem, isso não vender nada significa não há renovações, não há recorrências. E quanto tempo você tem disso? Na primeira vez, quando a gente estava começando, eu vi um cara muito perto de mim, que tinha feito 6 em 7 junto comigo. Tem uma crise, ele não chegou a falir, mas eu vou chegar aqui, é o mais perto que eu já vi de chegar à falência. Eu acho que ele virou um one-man band. Entendi. Eu acho que ele não chegou a declarar falência. Inclusive lá fora, você, dependendo do país que você está, onde sua empresa é estabilizada, não sei, Estados Unidos definitivamente, Europa, Inglaterra, Alemanha, onde eu morei, definitivamente é quando você declara falência, você não carrega consigo as dívidas da empresa. Aquilo é write-off. No Brasil não é bem assim, você vai carregar isso por gerações, né? Mas lá ele podia declarar sua falência, tem o nome sujo, porque você declarou falência, ninguém nunca mais ia te emprestar dinheiro barato, mas você consegue começar do zero sem carregar aquelas dívidas na pessoa física. Vou dizer isso. Entendi. Aqui no Brasil não é. Então eu vi isso muito acontecer. Na época, quando eu vi isso acontecer com ele, foi eu não sei se a gente fazia isso normalmente. Então eu e o Hugo, de ver aquilo meio de perto, tipo, cara, o seu amigo sofreu um infarto e você tá fumando, meu. Mas é muito perto do seu amigo, você dá uma paradinha. Parece que dá um efeito colateral de você parar de fumar. Naquela época a gente fez, eu não sei se o número é exatamente isso, mas a gente falou, cara, a gente queria ter 16 meses de open doors. E eu falo 16 meses, por quê? 6 meses no mundo de lançamentos, que é o mundo que a gente opera, a gente está falando de 2 a 3 lançamentos. Até se você fizer mais do que isso, e o terceiro depende, porque depende de quando você vai ter o recebível e tal, mais 2 do que 3. E se você tiver a pressão de performar em 2 lançamentos, você fica muito sob pressão. E aí você acaba tomando as decisões erradas. Por exemplo, deixando de investir em aquilo que você devia estar investindo, e cortando, ou gastando dinheiro naquilo que você não devia estar gastando. Então, assim, para quem está escutando, se você não tem um open doors, isso é, sua empresa caiu todas as suas recorrências, absolutamente tudo, caiu tudo. E se você não consegue operar pelo menos 12 meses, eu acho que 6 meses você está voando muito perto do sol. Mas vamos supor o seguinte, o cara fez lá a reserva dele de 16 meses de open doors, beleza, tem um dinheiro lá para, se não faturar nada, a empresa está rodando. Mas qual que é o momento que a pessoa tem que entender também, talvez, qual que é o nível de crescimento da empresa, ou se de fato, beleza, agora eu já tenho aqui minha reserva para a empresa operar,
tô gerando dinheiro, e aí, o que, que eu faço com esse resultado dos lançamentos? Eu jogo para minha pessoa física para investir ou não? Porque esse sempre foi essa sempre foi uma dúvida minha. Hoje, posso estar Porque- completamente errado, mas eu jogaria na pessoa física para investir, porque investir na pessoa jurídica Sim, é é pior. horrível. Tô certo? Mas eu digo É. assim, na pessoa jurídica, quando eu digo na PJ, é tipo no negócio da empresa. Não investir em ações e tudo mais. Porque foi sempre uma dúvida que eu tive, tá? Por exemplo, a gente começou, eu não sei se foi sorte ou o que que foi, mas desde o primeiro lançamento deu muito certo. Dá muito certo. A gente fez múltiplos 6 dígitos com a lista de 2.000 pessoas, sem tráfegos, com Só lançamento de no orgânico. semente horrível. Foi tipo isso. Deu muito certo. Deu muito Foi certo. quase 500 mil reais de faturamento, assim, no primeiro lançamento. Foi no final de 2018, né? Certo. Então, assim, também tinha a época e tudo mais. Mas a minha grande dúvida, e aí até, Hugo, você queria saber a sua opinião. Eu comecei, no primeiro lançamento deu tudo muito certo, o segundo lançamento foi maior ainda, também só com orgânico. A minha empresa não tinha quase ninguém, era eu editava os vídeos, Sim. não tinha nem editor. Então, assim, e eu já sabia investir. Que eu digo, investir em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários, investimento exterior, já investi no exterior. Eu comecei no exterior em 2015, então já tinha uns 3 anos que eu estava investindo lá fora. Então, assim, eu falava, a minha pergunta para mim mesmo era, bom, esse dinheiro aqui eu reinvisto na empresa ou eu invisto ele na minha pessoa física? É aí que tá. Esse era o trade-off. Eu acho que eu pequei demais por não ter investido tanto na minha empresa e ter puxado esse dinheiro mais pra pessoa física para investir do jeito que eu já sabia fazer. Entendi. Mas assim, também teve um ponto que pessoalmente pra mim pegou, porque eu nunca tive nunca gostei muito de ter uma ideia de ter uma empresa muito grande. Eu sempre gostei, tipo, uma época que eu queria morar fora, que eu queria ter essa autonomia meio que de nômade digital mesmo, e aí talvez com a empresa, não sei, me gerasse alguma insegurança, e aí eu acabei tomando essa decisão. Mas eu vejo que isso é uma dúvida talvez do pessoal que tá assistindo a gente. Total, cara. Eu posso falar o que eu fiz. É clássico, eu não sei se o quer falar antes de Não, mim. pode ir lá. Então tá bom. O que aconteceu comigo? Vamos lá, eu tenho 1 milhão, podia ser 10, tá? Tá sobrando. Isso fora a sua reserva de caixa. Na época, eu falei assim, eu quero crescer esse negócio. Tinha um drive de crescimento muito pra mim. E crescer esse negócio, no meu caso, significava investir em mais pessoas. Uma folha de pagamento maior. Hoje a nossa folha de pagamento tem 105 pessoas. Eu que assino o boleto, eu tô ligado, entendeu? Então, quando eu fiz essa decisão, daquele momento que eu fiz essa decisão para ter mais pessoas, eu tirei aquele 1 milhão que sobrou, vamos supor que sejam 10, tá? Pra ficar mais fácil. No momento que eu comecei, eu vou ter que pegar um gerente de projeto, por exemplo. Eu vou ter que pegar uma pessoa de tráfego. Na verdade, não uma, 2, porque se uma ter resiliência. No momento que eu fiz essa decisão, o meu Open Doors mudou imediatamente, antes de eu contratar. Porque eu já comecei a fazer uma parada que chama orçamento. Eu comecei a orçar. Então, no começo do ano, a gente faz um orçamento, todo mundo devia fazer e tal. Em casa, você parece que faz, porque você tem a sua linha base, né? Para você manter. No momento que você trocou de casa, aquela sua reserva de emergência vai ser trocada. Suponhando que você tenha alugando, a não ser que você pagou a casa, né? No momento que seu filho entrou na escola, mudou de escola, de uma escola de 3 mil para uma escola de 7 mil, sua reserva de emergência automaticamente. Então, naquela época, a gente alocou isso. E tinha uma coisa que o movimento, eu lembro mais ou menos o dia que eu acho que eu lembro mais ou menos o dia que eu pensei nisso. A gente nunca sabe exatamente. Eu estava num grupo nos Estados Unidos e tinha um cara lá falando de um crescimento 10x. É um cara que estava falando de crescer 10x. Acho que ele faturava muito mais, assim, tipo na ordem de 9 dígitos em dólar. 9 dígitos em dólar. Se eu falasse o nome, eu te falava, você ia sacar quem era. E ele foi fazer uma palestra lá. E aí ele tava falando 10x, e aí depois da palestra, um cara desse mesmo grupo de Mastermind virou pra mim, e aí, Érico, você vai crescer 10x? Existiam táticas, né? Tipo, 10 vezes a receita, isso? 10 vezes a receita e lucro. Tá. Né? E eu falei, não quero crescer 10x. Você tá maluco? Crescer 10x, ter 10 vezes mais funcionários, ter 10 vezes mais
mais isso e aquilo, mais preocupação, mais risco, por que não dizer assim, ter 10 vezes uma folha de pagamento maior. Toda vez que alguém te promove uma ideia, tem 2 filmes que rodam na sua cabeça. Basicamente, a gente é Hollywood, tem um filme de tudo vai dar certo, eu vou chegar lá na minha Roma, no negócio, tem um filme, se der errado, se der errado, se der errado. E pra mim, eu falei, pra quê? Eu já tenho uma vida boa, eu já gasto... Isso era que ano? Eu vou chutar 16, 15... E aí ele virou pra mim e falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou assim, Érico, quando você ganhava 10 vezes menos, você tinha 10 vezes menos risco? E eu parei, você trabalhava 10 vezes menos? E eu falei, não, eu ganhava 10 vezes mais. Então ele falou assim, do mesmo jeito que quando a pessoa cresce, ela pode crescer aumentando 10 vezes mais o risco, trabalhando 10 vezes mais, isso pode acontecer e acontece mesmo, não é necessariamente assim. Inclusive, no processo de investimento em empresa, se você vai investir numa empresa que fatura 7 dígitos, sei lá, 1 milhão, é mais arriscado você investir numa empresa que fatura 1 milhão, em teoria, do que você investir numa empresa que fatura 10 milhões. Do que você investir numa empresa que fatura 100 milhões. E que investir numa empresa que fatura 1 bilhão. Então, o que eu percebi? Que crescer mais não é necessariamente ter menos vida e não é necessariamente correr mais risco. Quiçá, ao crescer, eu diminuiria o meu risco e trabalharia menos. E é muito possível isso. Inclusive, quando você está numa empresa de 9 dígitos, quando você chegar lá e se você aspirar esse caminho, você vai descobrir que quando você chegar no 9 do 9, você vai estar tão estratégico, que o seu dever vai ser surfar de manhã e ter visões. Chegar numa sala e conversar com as pessoas a sua visão, e essas pessoas vão colocar e executar. Mas que tipo de pessoa você tem que contratar para o holder chegar? Vamos supor, o holder teve uma visão. Cara, o holder acordou lá no holder... Como é que é? Na Holderland, na casa do holder. Como é que chama a sua casa? Você tem sua casa, toca do holder. Na toca do holder, o holder acordou e teve uma visão. Eu vou montar um fundo de investimento. O plano é mais ou menos assim. Eu vou fazer assim, assim, assado. Vou fazer assim, assim, assado. Assim, eu vou fazer a regulação. Aí você senta. Imagina que tipo de pessoa você tem que ter na sua empresa para passar essa visão à pessoa. Saquei, holder. Faz sentido. Tô comprado. Vou lá e executo. Que tipo de pessoa você tem que contratar para fazer isso? Então... uma pessoa num nível desse, ele está cada vez mais estratégico e menos operacional. Pensa no Elon Musk. É tipo o ócio criativo, assim, né? Exatamente. Pensa o cara, não faz sentido, o cara é CEO do Twitter, cara, não, inclusive, esquece o Twitter, vamos tirar o Twitter de lado. Ele já era CEO da Tesla, SpaceX, sabe-se Deus de que mais, tem umas empresas de Neuralink, os capeta, e de repente até inteligência artificial. E eu não tô falando que ele trabalha pouco, não, tá? Mas aí ele resolveu ser CEO do fucking Twitter, cara. Da Treta News. Exatamente. Ele resolveu, por livre e espontânea vontade, pelo que eu entendi, com capital próprio, comprar a maior treta do mundo. O lugar onde a treta é levada ao quadrado. No mundo. Como é que ele faz isso? Ele criou uma equipe super... especializada, boa, que demorou um tempo, enfim, que consegue fazer isso. Então, na época, eu tive essa visão. Eu falei assim, cara, eu quero ser cada vez mais estratégico. Eu quero ser cada vez menos operacional. Eu ainda gosto muito da estratégia. E tem uma outra coisa também que veio na minha cabeça. Vamos supor que você ganhou seus... A gente vendeu nossa empresa pro Hotmart, né? Vamos lá. Ganhamos uma graninha, né? Vendemos ClickPages. E aí? Aí minha opção é botar alguma parte na bolsa, botar uma parte em dólar. Mas chega uma hora que você tem tanta visão do mercado que você fala assim, esses 10 milhões, ou 20 milhões, ou 30 milhões, ou 40 milhões, ou 100 milhões, ou o que quer que seja, 1 milhão, cara, onde é que eu consigo investir ele tal que ele me dá mais rendimento ainda? E na minha cabeça, conhecendo o mercado que eu conhecia, a minha empresa é uma excelente candidata. Ontem... nas últimas 3 semanas, eu e o Hugo, a diretoria, a gente está considerando um investimento de 10 milhões, literal, de real. Esses 10 milhões
tem alguns lugares para ir. Divisão de lucros, Bolsa Ibovespa, S&P 500, não é? E a gente fala assim, cara, a gente devia investir 10 milhões nessa empresa aqui. Olha que louco. Então, tem algumas coisas que vão colocar... Eu vou só concluir. Algumas coisas. Crescer não necessariamente é você perder o seu nomadismo digital. Não necessariamente. E pode ser. Principalmente no começo, vai ser isso. Você vai eventualmente perder um pouco disso. Mas não necessariamente é isso. Não, do mesmo jeito que investir na bolsa, não necessariamente é arriscado. Às vezes, botar na poupança é mais arriscado ainda. Tá? Eu exagerei. Poupança é sacanagem. Mas não, mas o Collor não confiscou a poupança? Pois é. Mas vamos lá, no CDB, só pra gente não chutar cachorro, não dar tiro em ambulância, né? Mas vai chegar uma hora que você vai ter visões que você vai falar assim, cara, eu quero investir na minha empresa, porque a minha empresa, eu acho que tem mais rentabilidade. É nessa hora que, motivado, eu quero crescer, eu vou ter tesão de tocar esse projeto, né? Tesão. E aí você vai fazer. E eu vou te falar, eu acho que isso vai te deixar muito mais estável do que instável. Porque quanto menor você é mais fácil o mercado, é mais fácil o mercado, é mais arriscado. Uma empresa menor é mais arriscada, ela tem menos lastro, né? Menos variância, no caso. Se você fosse botar o seu dinheiro e a empresa fatura só 1 milhão por mês, ela entraria na categoria hiper risco. Hiper risco. Tá entendendo? Sim. Tanto que a empresa, quando vai para a bolsa, normalmente ela abre capital, ela já tem um certo tamanho ali, né? Que igual eu falei, de 1 bilhão, mais ou menos, que já faz com que ela tenha menos risco que você investir na padaria da esquina ali, por exemplo. Em outras palavras, só para fechar o corte, às vezes crescer é menos arriscado. Muito menos arriscado. Vamos lá, nossa capacidade de melhorar produto. Mas por exemplo, você começou a investir na bolsa em que ano? Não, deixa eu só fazer um parênteses, porque essa pergunta é interessante. Aqui você viu a visão Érico. Uma coisa que você vai entender é que o Érico é muito diferente do Hugo. Hugo, e agora eu estou interessado na resposta dele da sua pergunta. Qual que foi a sua visão na época? Porque assim, a gente podia continuar com uma boutique, né? Vendendo fórmula, numa estrutura enxuta, sei lá, ter seus 10, 20 funcionários, não sei se não precisava ter ido para 100. O que você acha que a gente resolveu investir? Tem um filme, eu não sei qual que é um filme, se era um programa, que tinha uma pessoa que tinha um personagem lá que toda vez que ele ia falar alguma coisa, alguém atravessava e ele não conseguia falar nada. Tô zoando. Eu falei, cara, vou ser eu no podcast. Mas vamos lá. Quando você tem um negócio digital, você tem uma empresa. Você tem uma empresa, você é um empresário. Você passa a ser um empresário. Então você é um empresário que está comandando a empresa ali. Beleza. Você como empresário, normalmente você tem 2 papéis. Normalmente, que é o papel de, primeiro, de acionista da empresa, assim como você é um acionista do Itaú, e o papel de executivo da empresa, que aí você não é o executivo do Itaú, eu não sou executivo do Itaú, apesar de ser acionista do Itaú. Então tá bom. Como é que a gente olhar, pelo menos na minha visão, de como é que a gente olhava para a nossa empresa? É o seguinte, essa empresa aqui, eu sou executivo, como executivo, eu espero ter um salário de tanto. Reunimos eu, o Érico e tal, e na época era só eu e o Érico. Qual que é o salário que é justo para você? Para você é tanto, para mim é tanto, então beleza, esse é o nosso salário. Passava o ano, fechava o ano da empresa, então você tinha receita, né, menos despesas, e aí tinha um lucro lá no final, sendo que o nosso salário estava lá no meio da despesa. No final sobrou lucro. O que a gente faz com esse lucro? Aí a primeira coisa que a gente pensava, primeiro, vai para o Open Doors. Qual que é o tamanho do Open Doors que a gente tem? Só tem, sei lá, 6 meses. Cara, então a gente tem que pegar e direcionar uma parte para os 6 meses. Mas vamos supor que a gente chegou lá nos 14, 16 meses que a gente queria. Teve uma época que foi 24, 32. Entendi. E aí, exatamente, porque, eu tô com medo, eu tô querendo fazer uma coisa muito ousada aqui, a gente, sei lá, já fez coisas ousadas aqui no negócio. Mas a gente fez porque a gente tinha esse lastro, né? Aí você vai olhar para aquele dinheiro e vai falar assim, cara, tem como eu empregar este dinheiro na minha empresa e ver retorno? Se tiver, aí
é uma decisão nossa, né? Tem gente que já olha para esse lucro e fala assim, cara, desse lucro eu já quero tirar 50% para mim porque, sei lá, eu quero trocar de carro, quero comprar um Porsche, o que quer que seja. Eu não tô falando... Isso eu tô falando sem fazer juízo de valor, tá? Se é certo, se não é. Tem gente que já pensa assim. No nosso caso, e eu lembro disso muito claro, a gente falou, ó, enquanto a gente conseguir reinvestir aqui e a gente vê que o negócio vai trazer resultado, a gente vai reinvestir. E a gente fez isso, inclusive, sei lá, em 2013 a gente lançou a fórmula pela primeira vez. Cara, já em 2013 a gente já fez 7 dias do lançamento, e fez outro lançamento, fez 7 dias e lançou o Mastermind. Assim, a gente já começou a ganhar dinheiro naquele ano. Só que a gente não pagou nada de dividendos pra gente naquele ano. Então, naquele ano, você pensa, a gente fez milhões de lucro e a gente ganhava o nosso salário, que era um salário, não era nada exorbitante, mas era um salário, pra gente viver dignamente, vamos falar assim. Mas assim, nada exorbitante mesmo. Aí, beleza. Isso foi, se eu não me engano, se eu tiver com a falha na memória aqui, mas foi mais ou menos isso. A gente foi pagar dividendo para nós mesmos em 2015. No final de 2015, em 2016 relativo a 2015. Ou foi, enfim, 2015 relativo a 2014. Mas vamos dizer que tenha sido 2015 relativo a 2014. Então a gente passou 2 anos, tipo assim, com a empresa ganhando muito dinheiro sem pagar nada de dividendo. Por quê? Porque a gente estava reinvestindo no negócio. Chegou 2015, a gente pagou o dividendo. A gente falou, vamos pagar dividendo. Por quê? Porque a gente imaginava que não dava mais para crescer? Não, porque a gente olhava pro dinheiro que tinha disponível ali e falava assim, cara, não adianta a gente colocar... Eu não consigo ver, sei lá, tráfego, né? Tráfego, sei lá, você bota 100 mil, faz 1 milhão. Mas não é, então eu vou botar 1 milhão e fazer 100 milhões. Chega uma hora que você bate no teto. Até porque, aí tecnicalidades, né? Você investir 1 milhão em tráfego, você não só tem que ter o dinheiro, você tem que ter uma habilidade sinistra, porque você tem que comprar muita lead dentro do preço. Você comprar pouca lead dentro do preço é fácil, você comprar muita lead é mais difícil. Então chega uma hora que esse negócio bate no teto. E aí, a gente começou a se pagar dividendo quando a gente viu que sobrou dinheiro lá no final, a gente tinha um open doors que a gente queria ter, e que a gente não via destino para aquele dinheiro. A gente vai fazer... Não, então tá, vamos o quê? Vamos botar em tráfego? Cara, não adianta colocar em tráfego, a gente não consegue comprar esse tanto de lead. Eu que comprava na época, eu falei, cara, eu não consigo. Apesar de estar crescendo num nível relativamente rápido, o excesso de caixa era tanto que não fazia sentido, né? Colocar ali total. Aí a gente falou, então, vamos distribuir para nós mesmos. Aí o que cada um faz, aí eu acho que aí tem que deixar isso bem claro, sabe? Você como... Aí é o acionista Hugo que ganhou um dividendo da IGD. E o acionista Hugo vai fazer coisas diferentes do acionista Érico, né? Você já deixou isso claro, mas só para deixar mais claro ainda, eu não consigo ver uma empresa falando, vamos pegar esse excesso e investir em ação pela empresa, porque... cara, você não tem por que fazer isso, faz o menor sentido. E um pode querer comprar, o Érico pode querer comprar a loja americana com o negócio, eu falar, não, tá louco, vai comprar a loja americana, aí briga ali, sabe? Então, cada um divide o dinheiro para si próprio, e aí cada um vai fazer o que quiser com o dinheiro. Aí eu vou te dar um outro momento da nossa vida onde isso muda. Um potencial projeto, é aquela coisa da visão. E aí depois eu vou te dar alguns exemplos hipotéticos seus, que poderia estar acontecendo com o Fábio. Chega em 2018, mais ou menos, podia... Cara, acertar a data é uma desgraça, tá? Então... Eu sou péssimo de data, cara. Pode ser 17, 16, eu não sei exatamente, mas eu vou chutar que é 2018. 2018 vem da função do CEO. A função do CEO é... Não do CEO que opera, a função do CEO mesmo é clássico Flávio Augusto. Visão, coragem e depois competência. No meu nível, é mais visão e coragem, a competência já nem é minha mais. Eu falo que a competência da execução já não vem em mim. Minha função hoje da IGD é visão e coragem. Eu sou pago, às vezes eu falo assim, esse é o meu salário. Eu sou pago para ter uma visão e ter a coragem de investir nessa visão. Então, em 2018, tinha uma parada tinha uma premissa que eu comecei a ver. Existia-se uma premissa no mercado que ou você vendia um produto de alto ticket num volume menor, era o nosso clássico Mastermind, custava, na época, acho que era 100 mil reais, podia estar 150. Mas, cara, quantas pessoas você vai pagar 150 mil reais por ano, aquela coisa toda, então, ou você vende um produto escalável e
mas milhares deles. Mas teve uma visão. Indo nos Estados Unidos, tinha sido a primeira vez que eu tinha visto, isso é quase que visto, alguém vender um produto de alto ticket, e no meu caso, o alto ticket lá era, sei lá, $12 mil, então, na época traduzia para dólar é uma desgraça, né? Na época traduzia para cá com 50 mil reais. Uma aguinha aí, se você quiser. Valeu. Pensou que ia ser fácil, né? Isso aqui é a clássica entrevista do Elon Musk com a BBC. A gente pensava que estava entrevistando o Fábio, aí ele vira a entrevista de volta. Você achou que você ia me entrevistar? Você achou que... E aí, cara, eu tive uma visão. E eu vi uma primeira pessoa de um player do mercado vendendo alto volume no alto ticket. E parecia que tinha tração nisso. Então, opa, existe uma oportunidade. A oportunidade é a gente lançar uma mentoria num ticket de 50k em alto volume. Isso é alto volume. Hoje essa nossa mentoria tem, sei lá, 2.100 pessoas, alguma coisa do tipo. Então, e para isso, a gente quer ter vida também. E não é só porque quer, é porque senão não tem jeito. Então, o alto, tipo, como é que o Elon Musk faz sem equipe? Então, na época, eu falei assim, ó, e aí vem a visão. Cara, tive uma visão. Tipo essa visão desse novo investimento de 10 milhões que eu chego, cara, é mais ou menos assim, eu vou surfar, inclusive faz parte do negócio, aquela surfando lá, naquelas, antigamente eu tinha ideia no banheiro, no chuveiro, hoje em dia eu acho que eu tenho ideia no surf, sabe, tipo, eu acordo e tal, e aí eu falo pro Hugo, alguma coisa nas linhas dele, eu não sei se aconteceu exatamente assim, eu não lembro do momento, eu falei assim, cara, existe uma oportunidade da gente lançar uma mentoria de alto ticket em alto volume. E aí, e não é assim. E aí, mas para isso a gente vai precisar de caixa para investir nisso, porque eventualmente isso. E não é tipo, caixa sai contratando as pessoas, geralmente não é mais ou menos assim, a gente testa isso com um lançamento de semente, testamos no lançamento de semente, pareceu que deu tração, então primeiro a gente meio que faturou, depois a gente meio que correu atrás para a construção da equipe. E hoje, essa parte de trás da cortina é uma equipe, eu não sei exatamente qual o tamanho da equipe do Insider, eu vou chutar 50? Deve ser por aí. 50, é uma operação de 50 pessoas, mas não são qualquer 50 pessoas. Aí que tá, foi a primeira vez que a gente tinha que contratar faixas pretas. Cara, para contratar um faixa preta, brother, o cara tá no mercado, ele ganha, ou já ganhou, de 2 a 10 milhões por ano, e você tem que trazer ele para sua empresa. Imagina o tipo de oferta que você tem que trazer para um cara deixar a possibilidade de estar um negócio que fatura 2 milhões e tal, além do tem tudo um propósito e tal, mas não é uma contratação barata. Mas aí a gente pensou, investir esse 1, 2, 3 milhões nesse novo projeto parece alto risco, mas parece que a gente conhece o mercado, então a gente vai investir esse negócio. No momento que a gente faz essa ideia, a gente cria, não sei se é exatamente assim, hoje é exatamente assim, na época não sei se era exatamente assim, mas a gente cria um orçamento. Cara, quanto que a gente pode botar nessa operação até ela falhar? Para você ter uma ideia, dessa nova operação, na época eu tinha falado 5 milhões. O Hugo falou, você tá com mais cara, literalmente, a conversa foi assim, cara, isso tá com cara, tá com cara de 10. E é uma operação que a gente não tá entrando sozinho. Então, é uma operação que a gente orçou 20. E, cara, puxando um gancho disso que o Érico tá falando. Por que ele falou disso? Porra, é muita grana. Você pensa, investir 10 milhões numa coisa nova e é do zero, então um risco altíssimo. E ele falou 5, inclusive falei, cara, eu acho que é 10, mais ou menos. Numa calma, isso zero tira meu sono. 50% da operação. Por quê? Porque ao longo desses anos, o que eu venho fazendo, né? Eu pego os dividendos que eu vim ganhando e a maioria deles eu fui construindo um patrimônio, vamos falar assim, fui comprando ação. Então hoje, não só tenho o potencial de ganho ali, mas sabe um negócio que, cara, se isso der errado, a minha vida financeiramente muda muito pouco, então, vamos nessa. Até é legal trazer você, até eu acho que eu queria que os empreendedores digitais tivessem mais essa visão de, cara, pega o dinheiro, para um pouquinho, para pelo menos entender como é que você faz um patrimônio, porque até para esse tipo de paz de espírito, até, tipo assim, o fato de eu ter hoje um patrimônio fora a IGD,
A IGD faz parte do patrimônio, mas, cara, fora a IGD, eu tenho um patrimônio, cara, me dá até paz de espírito, me dá confiança pra eu tentar umas coisas dessas. E esse é um projeto muito grande, mas às vezes é uma coisa, sei lá, vamos baixar o preço da forma de lançamento. Às vezes coisa do dia a dia mesmo, né? Não, mas me dá paz de espírito para tomar decisões, digamos assim, arrojadas até dentro da empresa. A gente teve uma época que a gente falou assim, vamos baixar o preço da forma de lançamento. Cara, isso pode dar muito errado. E se isso der errado, pode ser que a empresa fique aí 2, 3 anos sem pagar dividendo. Eu falei, cara, vamos nessa. Por quê? Se eu não me pagar dividendo, tá tudo bem, eu vou continuar com a minha vida, porque eu tenho essa paz de espírito, sabe? Eu não tô vendendo almoço para pagar a janta. E é legal a pessoa ter isso. Porque isso aí eu acho que é curioso, assim, porque eu tenho a impressão... Porque, o que acontece, assim, o que eu vejo, né, nesse universo de infoprodutores, eu sou próximo de alguns, né, a gente acaba se conhecendo e tudo mais, é que eu acho que esse cuidado é mais, quem faz isso é mais a exceção do que a regra. Porque você vê muitas vezes, desde o cara que é um player pequeno, pegando toda a grana do lançamento e botando no próximo, por exemplo. Uhum. Pode acontecer, e às vezes dá errado. Sim. E às vezes você vê a pessoa que vai... trabalha de dia pra pagar a janta, tipo assim, o cara tem empresa gigante que opera desse jeito. Tipo, tem 3 meses de caixa e vai... Cara, tem um puta padrão de vida que se a empresa passar um ano no sufoco, a pessoa, meu irmão, o que eu faço da vida? É o clássico cara que compra uma Porsche. E, cara, tá tudo de certo comprar uma Porsche. Uma Ferrari ou um carro melhor. Tá tudo beleza. Desde que você não tá comprando a Porsche contando que o seu próximo lançamento vai funcionar. Exatamente. Desde que, cara, sei lá, você pode comprar uma Porsche, se você curte Porsche, mas se você compra e aquilo bota uma pressão para você performar na frente, eu não sei se ajuda a sua criatividade, necessariamente. Então, quando chegar a hora de comprar, porque ela representa, sei lá, você tá ainda nos seus... Você está gastando, sei lá, 10% do que você está ganhando, alguma coisa do tipo, ou 3% do que você está ganhando. Fantástico, anda de jatinho Porsche, tá tudo bem, é a hora de você colher os frutos. Mas se você fizer aquilo antes da hora, você se bota numa pressão... Eu chamo o objetivo que eu falo assim, cara, para que colocar numa tensão desnecessária? E eu sei que tem gente que usa isso para performar. Tem clássicos no mercado até fora que falam assim, eu preciso go broke para ter as ideias. Tem gente que precisa... Faz sentido até na dor que vai, né? Que a coisa vai. Mas enfim, o Hugo resumiu bem. Então, a gente olha, vamos lá. Agora, vamos lá, Fábio Rhodes. Você olhou lá, você tem um capital, só vou chutar, podia ser 1 milhão, vamos supor que seja 10 milhões. Tem, cara, 10 milhões, minha empresa está indo bem. Eu tenho visão de algum projeto dentro da minha empresa que vai me gerar muito retorno? Se você tem, cara, implementa isso. Se você não tem, talvez não seja a hora de você passar isso para a pessoa física e viver. Né? Quais potenciais projetos para o Fábio Holder? Não sei, de repente um software. E por que eu falo de um software? Cara, o software é uma parada que é caro para desenvolver, muito caro, custa 3 vezes mais do que você acha que vai custar e demora 5 vezes mais do que você acha que vai fazer e de repente pode não pegar. As pessoas não usam, né? Não usam, ou não usam na velocidade que você achava que ia usar e, boom, é caro para muito caro para produzir. Eu falo isso porque eu tive uma empresa de software com, sei lá, 20 programadores, eu sei que é isso. Só que é o seguinte, se essa empresa pega, ela vale. Ela vale o mercado, por isso que ela vale. Inclusive, por isso que ela vale mais, às vezes, do que uma empresa. Você vai fazer um multiplicador de EBITDA ainda maior do que uma empresa. Então, qual o software que você podia gerar? Por exemplo, não quero entrar em software. Aí você vai entrar nas outras coisas que geram caixa no seu... E aí você vai usar coisas de empresas satélites. Qual a próxima empresa que... Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou querer ganhar vou montar um fundo. Tem algumas empresas, por exemplo, a Empíricos foi comprada pelo BTG. Então, eu não sei nada sobre isso, eu não converso. Eu sou amigo do Beto e tal, mas a gente não conversa sobre isso. Mas... provavelmente o modelo não é só educacional agora, da Empíricos, é um modelo de captação de cliente, nada de errado com isso, tá? E agora, quando o cara entra no fundo lá... Eles têm uma asset lá também, parece. Pois então começa a ganhar porcentagem. Isso parece que... Quem que são os caras mais ricos do... não os caras, mas empresas grandes são empresas financeiras, banco, né? Banco ganha dinheiro e quiçá um fundo.
porque ganha com um risco relativamente, você está relativamente comedido e é muito, tipo, você pode ter uma empresa, um asset aí com, sei lá, 50 pessoas movimentando bilhões. Sim. Então você podia pensar, será que eu quero entrar nisso? Aí você vai entrar, regulação, o tempo, quanto é que os caras que você vai ter que contratar para rodar isso? E aí fala, será que é um projeto que eu quero entrar? Ou a outra coisa que você pode pensar, será que é um projeto que eu quero entrar sozinho? Mas eu acho que uma coisa que eu quero dizer é que a gente tem um dos maiores ativos do 6 em 7 é o capital, 6 em 7. Mas esse não é o maior ativo. O maior ativo é a audiência e a reputação que você imprime, errado, que você passa para pessoas que te seguem. Eu pessoalmente penso muito nisso, assim, até o que o Hugo falou, assim, em relação aos Fundo investimentos que eu vou holder. fazer, tipo assim, porque eu vejo que financeiramente, minha vida meio que já tá resolvida, sabe? Então, assim, é óbvio que você pode sempre ganhar mais, enfim, mas eu vejo que não é um pilar tão grande, assim, eu fico mais preocupado com, de fato, com qual tipo de conteúdo que eu quero fazer. Essa é uma coisa que me preocupa mais do que crescer de fato, porque a gente sabe que nem sempre o conteúdo que você quer fazer é o conteúdo que vai fazer você crescer, e não necessariamente também é o conteúdo que vai fazer você ganhar mais dinheiro, né? Com certeza. Só que quando você tá ali vocês sabem isso melhor do que eu, mas quando você tá ali na frente, fazendo conteúdo e gastando sua energia em preparando as coisas que você quer passar pro mundo de uma forma ou de outra, né? Eu acho que isso hoje tem um peso maior pra mim, assim, de uma forma geral. Pra conseguir até ter perpetuidade, porque eu fico pensando, cara, se eu ficar fazendo conteúdo que a minha audiência quer ver, e não necessariamente o que eu quero fazer, pelos próximos 5 anos, eu não vou dar conta. Vai chegar uma hora que eu vou simplesmente não querer mais fazer, né? Outras vezes você não quer. Será que o holder de daqui a 65 anos vai pegar lá com o seu óculos, olhar pra internet? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou falar de renda fixa, renda variável. Mas é uma pergunta muito boa. Dito tudo isso, eu queria voltar para um outro viés agora. O viés do dólar. Você fala de investir fora do Brasil. Aí você falou, é muito fácil. Nem tanto, né? Assim, talvez seja fácil de operacionalizar, mas é complicado ao mesmo tempo, porque a gente não conhece. A gente vê, por exemplo, recentemente, nada de certo ou errado, mas existe uma proposta de taxação de rendimentos no exterior, aquela coisa toda. Se você estiver investindo, você está exposto a isso, né? Essas mudanças Sim. de regulação e tal. E você, do seu patrimônio, qual a porcentagem? Como é que você divide do seu patrimônio não do reserva de emergência, Sim, aquela coisa toda, mas carteira de investimentos. da carteira que você, da sua carteira holder, aquela que você não pensa em vender. Como é que você está dividindo isso? Cara, então... Isso não é uma recomendação, mas eu assim, tenho curiosidade, se eu aqui... fosse começar hoje, talvez eu fizesse diferente, mas por que é um ponto que eu quero ressaltar? Eu comecei investindo em 2008 e meus aportes eram mais ou menos assim, uns 70%, 75% em FII e 25% em ações, lá no começo. Por quê? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Isso 2008. Eu comecei no exterior em 2015. Então, repare que eu fiquei um certo tempo investindo só no Brasil. Fábio, por que você começou só em 2015? Porque foi ali 2014, 2015 que começaram a surgir corretoras que facilitaram o processo de abertura de conta para investidores estrangeiros sem que você tivesse que estar nos Estados Unidos. Então, ficou fácil. Você abre, do mesmo jeito que você abre conta na corretora XYZ aqui do Brasil, você abre conta na corretora XYZ lá nos Estados Unidos. A própria XP tem uma corretora lá. Tem. Você chegar com o seu gerente e tiver Sim. o saldo necessário, você faz. Exatamente. Tem as soluções tipo a Avenue, que surgiu recentemente, que o Itaú acabou comprando, que é uma corretora que foi criada por brasileiros lá nos Estados Unidos, então tem essa facilidade. Tem as corretoras gringas, tipo a Charles Schwab, que é a maior corretora americana, é simples de abrir conta, tem várias opções. Mas o ponto é que eu comecei investindo aqui no Brasil, eu fiquei muito tempo investindo aqui. Quando eu comecei a investir no exterior, essa carteira minha aqui já tinha um certo ponto de maturidade, tanto de aporte quanto de crescimento. Sim. Nesse período, a carteira do Brasil. Então, a minha carteira norte-americana, ela começou depois. E como eu tenho esse viés de não vender praticamente nunca os ativos da minha carteira, eu não vendi minhas ações aqui para mandar dinheiro para lá. Eu fui mandando dinheiro para lá com os novos aportes. Então, e eu sempre faço isso com calma, tá? É um ponto que é importante também. Então, até pegar um ponto atípico, né? A gente tem nossas empresas, você recebe ali os seus dividendos uma vez por ano, ou
talvez 2 vezes por ano, não sei como é que vocês fazem aqui, mas aparentemente 1 vez por ano. Normalmente 1 vez por ano. E você tem a opção de colocar o dinheiro todo de uma vez ou espaçar esses aportes. Eu gosto de espaçar os aportes, apesar de, tecnicamente, a melhor opção ser você colocar tudo de uma vez, que é o que a gente chama de lump sum. Então, estatisticamente, se você botar... Psicologicamente, eu não sei. Psicologicamente eu já fiz é bem dois, pior. Mas eu acho que hoje... O lump sum, ele vai ganhar de você dividir os aportes 70% das vezes. Não importa se você errar o timing. Não, então, 70% das vezes vai ser melhor você comprar tudo de uma vez do que você espaçar. Entendi. Falando financeiramente e matematicamente. Agora, psicologicamente é muito melhor você dividir. E é o que eu faço, eu divido. Então, eu tenho um dinheiro que está ali na renda fixa esperando para ir para renda variável que eu vou comprando todas as semanas. Eu gosto de investir todas as semanas porque faz parte do que eu faço, né? Então eu vou escolher as ações, eventualmente eu vou colocar uma ação nova, eu uso isso para produzir conteúdo também, porque eu estou sempre olhando ali o mercado, é uma coisa que me faz ficar mais próximo do mercado, ter uma periodicidade, normalmente semanal ou quinzenal, tá? Que eu costumo fazer. Mas enfim, de qualquer forma eu comecei a investir lá em 2015. Então o que eu botei de meta? Cara, eu vou chegar em 5% da minha carteira lá. Então fui investindo até chegar em 5%. Quando eu cheguei em 5%, eu joguei para 10%. Dobrou a meta. Dobrei a meta. E aí foi indo. Hoje eu tô com... Cara, se pegar minha carteira de investimentos ali, a parte de longo prazo, vai ter hoje uns 35%, quase 40%. Eu tô ali para ir para os 40%. Não é à toa que praticamente nos últimos... Desde quando eu comecei a investir nos Estados Unidos, eu quase só aportei lá. E dessa forma. Então eu vou sempre colocando o percentual. Se eu fosse começar hoje, Fábio, vou começar do zero, né? O mais intuitivo é começar no Brasil, porque é mais, talvez, fácil, né? Assim, você abre a conta da corretora aqui, você conhece as empresas, né? As coisas estão mais próximas, é o primeiro passo. Mas logo em seguida eu já daria o passo de investir no exterior e eu teria provavelmente meio a meio ali. Para começar a pensar, né? Eu acho que você pode partir de um pressuposto de 50% lá fora, 50% aqui, e eventualmente aumentar o percentual um pouco lá fora. Mas é importante ainda ter investimentos no país onde você reside. Porque você tem custo aqui, é isso? Você tem custo aqui em real. Se você pega, vamos supor, imagina, daqui 30 anos, quando você está aposentado, e aí você pega um período de desvalorização cambial grande do dólar frente ao real, você vai acabar ficando meio prejudicado, assim, em algum sentido. É importante ter ainda alguma parte. Agora, hoje, o que eu acho que é viável? Cara, eu acho que dá para ter até uns 70%, 80% dos investimentos lá fora, e talvez 20%, 30% aqui no Brasil. Você diz até um peso maior? Até, um peso maior. Por quê? E mesmo se a pessoa não fala inglês? Então, é uma boa pergunta. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Quando a gente vai investir lá nos Estados Unidos, qual que é a vantagem? Se você não sabe nada de inglês, você tem corretoras que têm suporte em português, então você consegue garantir um suporte, sei lá... Provavelmente a XP, por exemplo. Mas você pega a própria... a XP tem... A Interactive Brokers tem, a Charles Schwab tem e a Avenue tem. Então tem algumas corretoras que têm suporte em português, ok. Mas tirando isso, o que você pode fazer? Você pode montar uma carteira totalmente passiva lá fora, só através de ETFs, e você não vai precisar nunca ter que ler um balanço de uma empresa, por exemplo, ou ter informações mais minuciosas. E a ideia do ETF, para quem não conhece, é uma cota de um fundo que você compra na bolsa, um fundo que praticamente não tem custo nenhum, e ele vai replicar um índice. Então, você vai ter lá o S&P 500, que são as 500 maiores empresas. Você pode ter um ETF de empresas fora dos Estados Unidos, só de empresas europeias, por exemplo. Você pode ter um ETF só de large caps, que são empresas grandes, ou só de small caps, de empresas pequenas. Você pode fazer uma composição de uma carteira de investimentos para você conseguir ter uma alocação diversificada, que a gente chama de alocação de mercado. Então, quando eu tenho ETF, eu quero só replicar o mercado, vou ter todas as ações, vai comprar uma cota ali todos os meses e vai esquecer. Então, eu iria se eu não soubesse nada de inglês, eu iria por esse caminho. Agora, eu indo para a perspectiva de um cliente, não a minha perspectiva, mas uma perspectiva que eu acho que vai acontecer com o meu cliente. O cara fez o 6 em 7 e vai ter a clássica pergunta, onde investir? Onde investir esse dinheiro? Eu vou falar onde eu acho que a maioria investe. Liga pro gerente do banco e o gerente do banco vai fazer algumas perguntas para ele e tal, seu perfil de risco, aquela coisa toda, e vai investir aquele dinheiro para ele. Prós e contras disso. Porque, assim, tem gente que chegou nesse momento aqui e falou assim, fudeu,
Meu Deus, não entendi absolutamente nada. E a gente tá falando uma linguagem maior aqui, ETFs, aquela coisa, não entendi basicamente nada, não sei nem que é um CDB. E, pô, melhor deixar com os caras que manjam. E meu gerente de banco vai me ajudar nisso. Que é, quando vou chutar uma porcentagem de 90% das pessoas vão para esse nível, ninguém vai... será que eu quero entrar no canal do Rodrigo e aprender essas paradas? Não, eu quero fazer mais 6 em 6, quero focar no meu negócio. Prós e contras de um cara chegar e fazer isso. Vamos lá. Tem uma frase que é até do Baster, que ele fala, se você não aprender a investir, alguém vai fazer isso por você, vai te cobrar caro e vai fazer de um jeito pior do que você faria. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Então um ponto ganhar dinheiro tem seus prós e seus contras. Os seus prós a gente não precisa nem falar, mas os contras é que você vai ter que gastar alguma energia para decidir o que fazer com aquele recurso. Porque afinal de contas, né, imagina a pessoa, o trabalho que foi para ela conseguir conquistar aquilo dali, para ela conseguir eventualmente, por exemplo, fazer um 6 em 7 ou múltiplos 6 dígitos ou 7 dígitos, aquilo ali tem uma energia gigantesca que a pessoa colocou ali. Então ela está colhendo os frutos. Opa, o que eu vou fazer com esses frutos aqui? Eu vou delegar na mão de uma pessoa que eu nem conheço ou eu vou pelo menos entender o que está acontecendo? É que ele acha que conhece o gerente, né? Porque, falando especificamente de gerente de banco, o gerente de banco, ele é funcionário do banco. Você não paga nada para ele. Então, quando você chega no gerente do banco e fala assim, onde eu invisto, o que ele vai fazer? Ele vai te vender produtos do banco, que cobram taxas normalmente elevadas, para você fazer algumas alocações ali. Então, ele está te vendendo... Uma taxa elevada. Cara, vamos supor... Quanto que um cara típico vai ser cobrado? Vamos botar assim, qualquer fundo, se você for investir através de um fundo, por exemplo, de ações, compra esse fundo de ações aqui do banco tal. Não vou falar o nome dos bancos, mas vamos supor, um banco qualquer. Você chega no seu gerente, compra esse fundo aqui de ações. Normalmente o que é padrão de mercado? Cobrar 2% ao ano com 20% de performance sobre o patrimônio. Então você paga 2% independente se ele performa? Exatamente. E aí você perde 20% da performance? 20% sobre o que excede um determinado índice. Mas eu vou dar um exemplo. Tinha fundo de renda fixa, cara. Fundo de renda fixa que compra título público. Então eu falo assim, cara, você não quer gastar energia nenhuma, você vai fazer o seguinte, você vai abrir conta numa corretora e vai comprar título público. Você vai comprar ou Tesouro Selic, se você quiser deixar o dinheiro parado, ou Tesouro IPCA, se você quiser um prazo mais longo. Pronto. Por quê? Quando você vai num banco e bota dinheiro num fundo de renda fixa, o que o fundo de renda fixa faz? Ele compra esses mesmos títulos. Às vezes ele compra título de crédito da Americanas, de outros bancos, para conseguir ter uma performance um pouquinho melhor, mas ele vai lá e mete 2% de taxa ao ano, 3%. Então o que eu posso ter? Eu posso ter o Tesouro Selic lá direto, que eu vou receber 13,75% ao ano, ou eu vou comprar um fundo que vai comprar esse mesmo título, só que vai me cobrar 2%. Então eu vou sair de 14 para 12, por exemplo. Cara, tinha fundo de bancão que cobrava 4% ao ano para colocar o dinheiro em Tesouro Selic, para render Selic. Quando a Selic baixou para 2, o fundo começou a dar performance negativa. Porque a Selic rendia 2, o fundo cobrava 4, estava dando menos 2 no ano. E os cotistas sem entender. Então, assim, normalmente, isso que a gente está falando de fundo, porque às vezes o banco vai te vender ali um crédito carbono, uma previdência, que até tem utilidade em alguns casos, mas às vezes uma previdência cara também, que vai te cobrar taxas altas, ou um título de capitalização, se a pessoa não souber direito. Então, assim, normalmente são produtos que são bons para o banco vender. E o que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, negócio bom, você tem que ir atrás dele, normalmente ele não vem até você. Então, normalmente os produtos que estão sendo oferecidos para você, eles são bons para quem está te vendendo, não para quem está comprando, né? Então, esse é um ponto importante, porque qual que é o grande lance? Com pouca energia, você já consegue investir de um jeito decentemente bom. Nem estou nem falando de bolsa, estou falando de renda fixa. Aprendeu a alocar em renda fixa? Pô, agora eu quero o fundo imobiliário, por exemplo, que é uma estrutura de renda variável mais simples. Você vai comprar a cota de um fundo que está na bolsa, que tem um imóvel, que tem inquilino e vai te pagar aluguel todo mês. Opa, gostei de fundo imobiliário, vou ter aqui alguns. Já está caindo dinheiro ali todos os meses de dividendo, né, de provento dos FIIs. Pô, agora eu quero entender como é que são as ações. Você também não precisa aprender tudo do dia para a noite, né? Acho que isso que é importante. Vai aprendendo o basicão, vai expandindo e com o tempo você vai evoluindo. Mas um ponto é certo. Se você não aprender a investir, alguém vai cobrar caro e vai fazer pior do que você faria. E não existe um processo da pessoa falar assim, mas eu sou um zero à esquerda, eu não entendo nada de número. Será que para essa pessoa não valeria a pena? Porque tem uma galera que pensa assim, né? Ser engenheiro, cara inteligente, usa esse óculos, deixa você mais inteligente ainda.
Mas pra quê que você diz? Você diz que a não, pessoa não tem nenhuma capacidade de lidar com a parte financeira. Aí, nesse caso... Cara, aí nesse caso, o que a pessoa poderia procurar? Ela poderia... E aí ela precisa ter, normalmente, um certo patrimônio, tá? De, tipo assim, 1 milhão pra cima, assim. Normalmente, uns 4 milhões pra cima. Certo. Mas a partir de 1 milhão, normalmente, você encontra serviços de carteiras administradas. O que é isso? Você contrata uma pessoa, como se fosse o Fábio. Se eu fosse gestor, eu poderia fazer isso. Eu não faço, eu sou analista. Mas vamos supor, eu tenho uma gestora e eu faço carteira administrada. O que é isso? Você coloca o seu dinheiro lá, eu vou cobrar uma taxa sua, normalmente que varia ali de 0,5% até 1,5% ao ano. Normalmente não tem performance. E aí eu vou... É como se a gente fosse ganhar dinheiro junto, né? No sentido de que eu não vou ter nenhum conflito, nada que eu vá te distribuir ou te alocar vai me gerar mais ou menos receita, além do que aquele percentual que está sendo cobrado. Aí você não vai me vender um produto porque a comissão está mais alta, e sim você vai tentar vender o melhor produto do mercado para tentar manter a relação, né? Exatamente. Mas aí você tem que encontrar alguém de confiança, alguém que seja alinhado com a estratégia de investimentos, e aí tudo bem. Normalmente as empresas que fazem isso a gente chama de family office, né? E são gestoras que são especializadas em administração de recurso de pessoa física ou de famílias e tudo mais. Eu sempre imaginava que uma family office era uma família... O cara tinha tanto dinheiro que ele resolveu montar a própria... Às vezes tem isso também. Tipo, eu tenho um patrimônio muito grande, eu vou montar o meu family office, vou contratar um gestor para fazer lá a gestão. Aí, normalmente, esses family office, como já tem uma estrutura, e é um modelo que é escalável, normalmente capta também recursos de terceiros. Né? Entendi. Vamos lá. Porque tem o que chama de single family office e multifamily office. Multifamily office são os escritórios que atendem muitas pessoas. Single family office normalmente é o escritório que a pessoa monta ali só para fazer a gestão do patrimônio dela. É uma opção também. Total. Então, vamos lá. Para quem quer começar e quer entender um pouco mais de investimento, como é que a pessoa te segue e qual que seria começar do absoluto zero, vamos dizer assim. Quais seriam os passos? Eu sei que você tem produtos. Quantos produtos você tem? Tenho 2, que é o de Zero a Holder, que é um curso de investimentos do Brasil, e o Dollar Masters, que é esse até que eu tô com a camiseta aqui, que é de investimentos no exterior. Meu canal do YouTube, canal do Holder, com H, Holder. E recomendo todo mundo assistir a live número 1 que tem lá. Eu fiz uma sequência de lives, de 60 lives semanais. Tem algumas que estão no ar, outras não estão. Hoje, a gravação dessas lives, elas ficam como bônus nos meus cursos. Mas, basicamente, a live 1, 2 e 3, que tem lá no YouTube, são lives de 2 horas cada uma. Bem conteúdozão raiz, assim. Vai desde o zero, o que é e como fazer o buy and hold, os melhores e os piores investimentos da bolsa e como estruturar uma carteira. É basicamente esse conteúdo que tem lá. E aí a pessoa vai começando a entender. Vai entender. Vai entender, assim, a pessoa vai sair de lá pelo menos sabendo, assim, pra onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. É basicamente isso. Como pensar nessa carteira, né? E aí, uma vez que ela entende, quanto tempo ela tem que se dedicar? É difícil saber quanto tempo tem que se dedicar, mas as pessoas me perguntam, Érico, quanto tempo eu preciso me dedicar para fazer um lançamento? Eu falei, ixi, cara, depende da sua ambição e tudo, mas é uma pergunta que eu sempre acho difícil para a pessoa fazer para mim, mas eu não tô nem aí, eu vou fazer para você. Quanto? Tá. Mas vai descontar em alguém, né? Vou descontar no meu convidado e tal. Cara, e aí, uma vez que o cara sacou, fez a parada, quanto tempo? O que eu vejo assim, tá, Érico? Um ponto que eu acho que é importante. Se a pessoa tá no momento onde ela está, naquele momento que a gente falou no começo aqui da live, se a pessoa tá no momento onde ela não tem patrimônio nenhum, tá começando a juntar dinheiro, começando a ganhar dinheiro, ela não deveria se preocupar tanto com investimentos. Ela deveria gastar a energia dela em ganhar dinheiro. Por quê? O patrimônio dela, no final, não é uma corrida de quem tem mais rentabilidade. É uma corrida de quem termina com mais patrimônio. Porque quanto mais patrimônio você tem, melhor sua qualidade de vida. Então, o que a gente tem que pensar é em maximizar a quantidade de patrimônio. Como é que eu maximizo a quantidade de patrimônio? Aporte, investir o quanto mais eu conseguir. Taxa, que aí vai ter a ver com os investimentos que você vai fazer, e o tempo, que é o quanto antes você começa. Então, se você, por exemplo, a pessoa às vezes que está assistindo a gente aqui, ela ganha, por exemplo, ela consegue juntar R$3.000 por mês para investir. Se ela focar em trabalhar, ganhar mais dinheiro e aportar 6, se ela botar esse dinheiro todo na poupança, vai ser melhor do que ela investir só os 3 e gastar uma energia gigantesca com investimentos. Então, quanto mais patrimônio você tem acumulado e quanto menor é o seu aporte mensal, por exemplo, frente a esse patrimônio,
mais você vai ter que cuidar dele, mais você vai ter que se dedicar e mais você vai ter que estudar. Então é essa avaliação que eu faço. Você está no momento onde gastar energia significa ganhar mais dinheiro, gaste energia com isso, coloque seu dinheiro ali numa renda fixa super tranquila, tipo Tesouro Direto, ou até mesmo na poupança, alguma reserva de emergência ali, e foca 100% em trabalhar, e aí conforme esse bolo for aumentando, aí você vai aprendendo a investir de uma forma melhor. Tô até vendo o corte, Hugo. Fábio Holder recomenda a poupança. E o pior é que a poupança nem é tão ruim assim, não. Como assim? Não é um investimento tão ruim. Por que não? Não, parece Depende que pra é. quê, né? Fala Porque mais sobre assim, isso. a poupança, qual que é o grande problema dela frente a outras rendas fixas? É porque ela tem um cap, né? Ela não passa de 8% ao ano. Se eu não me engano, é 8, 8,5%. Então, se a Selic está em 14 agora, você não vai ter essa rentabilidade aqui, Sim. certo? Só que ela é livre de imposto, então você também teria que dar um desconto aqui na Selic. Mas assim, mesmo ela rendendo menos, qual que é a vantagem da poupança? Você tem liquidez imediata e você resgata no final de semana. Então, principalmente para emergências extremas, é bom você ter algum valor ali, porque você acessa ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas então. Mas você pode falar, eu tenho cartão de crédito, O cara tem uma conta no Nubank e o Nubank tá pagando, acho que 100% do CDI no momento. Não é uma espécie de... Mas não tem liquidez no final de semana, né? Se isso não for importante para a pessoa, tudo bem. Entendi. Os bancões todos hoje pagam ali 100% do CDI, né? Nos CDBs. Quer falar, você não saca o dinheiro E não é 100% exatamente. no caixa porque é um automático, imposto, vai né, que você também, precisa mas enfim. sacar. Entendi. Aí não é reserva, não é emergência. Principalmente emergência. assim, para quem tá começando ainda a construir patrimônio, precisa, às vezes, uma emergência, tipo, sei lá, o filho se machucou no final de semana, o seguro de saúde não tá cobrindo, tem que ir no hospital, tem que pagar uma taxa ali, alguma coisa. E aí ele precisa da liquidez, né? Entendi. Só por isso. Mas não é um lugar pra você deixar um montante grande de dinheiro. Mas eu digo assim, se a pessoa tá começando botando 1.000, 2.000, 3.000 por mês, cara, e se você trabalhar mais, você vai dobrar isso, principalmente quando a gente fala de produção digital, de conteúdo, infoproduto, vai gastar sua energia com isso e deixa para aprender a investir depois. Mas, se você já está com um patrimônio um pouco maior, aí você tem que aprender a conduzir isso, né? Ou pelo menos entender para essa pessoa que estiver junto com você, seja seu assessor, seja o gerente do banco, para você conseguir dialogar com a pessoa, para você entender o que está acontecendo ali, o que está sendo sugerido. Mesmo, talvez uma pergunta, mesmo quando a pessoa está começando, vamos supor que o cara junta seus R$500 por mês, vou chutar R$500. E ele fez suas reservas de emergência, o que quer que seja isso, então ele chegou nisso, né? Isso é raro, inclusive, né? A gente vê que é raro, mas vamos supor que agora ele está aportando R$500 no patrimônio dele. Mesmo esses R$500 você consideraria, se fosse o holder, você consideraria começar a montar a carteira fora do Brasil? Ou a partir de quanto dinheiro você acredita que vale, fora a reserva de emergência, vale a pena considerar essa opção? Investir lá fora? Sim. Cara, hoje, remessas a partir de uns 150, $200 já dá para investir tranquilo. Entendi. Sem taxa quase nenhuma, mandando dinheiro, investindo quase igual do que alguém que investe 100 mil, 200 mil dólares ou 100, 1 milhão, tanto faz. Acaba que, aí menos que isso não, mas a pessoa pode juntar ali alguns meses e mandar dinheiro lá para fora. Outro ponto também que é interessante em relação a isso é que se você não sabe investir pouco, então, obviamente, né, vai se dedicar a trabalhar, ganhar mais dinheiro, mas vai aprendendo a investir também, porque se você não sabe investir pouco, quando você começa a ganhar mais grana, você não vai saber investir muito. Então, se você não sabe investir R$1.000 por mês, você não vai saber investir 10, você não vai saber investir 100. Então, fechou. Né? E agora, essa só pro Thiagão que está trabalhando, andando aqui, eu vou fazer o seguinte. Por que o holder não tem Petrobras hoje? E isso não quer dizer que você não deve ter. Tá. O holder é rico, o Thiagão nem tanto. Mas, No enfim, caso- por que o holder não tem Petrobras? Cara, no caso da Petrobras, especificamente, são dois motivos, tá? Um tem a ver com ela, que ela é uma empresa estatal. Então, eu parei de investir em empresas estatais desde 2015. Eu passei uma régua, vendi tudo que eu tinha de estatal. Por quê? E não Vamos tem. lá. Porque o principal sócio é o governo, né? O Hugo tem Petro. Eu tenho Petro. Eu não tenho, eu tinha, Sim. até tinha. Mas esse, pra mim, nem é o grande ponto da Petrobras. É porque, pra mim, no caso da Petrobras, além dela ser uma empresa estatal, e eu não tenho empresas estatais, por quê? Então, Vamos lá, por que o holder não tem estatal hoje, né? Vai que Sim. você compra, né? Quando o Thiagão vende, o holder caladinho compra, porque alguma coisa mudou. Cara, Mas vamos lá. porque como o meu prazo de investimentos ele é pra sempre, eu acredito que no meio desse caminho vai ter uma ingerência do governo tão grande, porque o governo é o principal acionista, ele que indica os conselheiros de administração, os diretores, enfim,
que eu acredito que a empresa vai tomar decisões mais baseado no que é interessante para o governo e não necessariamente o que é interessante para a empresa ou para os acionistas. Esse é o primeiro ponto, falando de todas as estatais, tá? De uma forma geral. Independente de Petrobras. Independente de Petrobras. No caso da Petrobras, se eu fosse ter uma empresa de petróleo, por exemplo, na carteira, eu teria um percentual pequeno porque ela é uma empresa cíclica. Então, de novo, a Petrobras ela vende petróleo, né? E gás também, mas enfim, majoritariamente petróleo. E ela não define o preço do petróleo. O preço do petróleo é negociado internacionalmente. Então, o que a gente vê? Que essas empresas, por exemplo, Petrobras e Vale, vamos pegar aqui Brasil, né? As duas maiores empresas há mais tempo na bolsa aqui. Apesar da Vale não ser estatal, né? Mas, a Vale não é, sim, mas são de empresas de commodity, que vendem commodity. Elas passam normalmente 10 anos se valorizando e 10 anos se desvalorizando porque elas acompanham muito os ciclos das commodities, o ciclo do petróleo, o ciclo do minério, que são normalmente ciclos macroeconômicos globais. Então, quando a economia global está aquecida, essas empresas conseguem ter muito lucro, porque as commodities estão mais altas, e em períodos de desaquecimento. China está crescendo pouco, Exatamente. Estados Unidos está crescendo pouco. Em períodos de desaquecimento econômico, as empresas vão performar mal. E aí, o que eu não quero? Eu não quero chegar lá na frente e ter um percentual grande do meu patrimônio em empresas cíclicas e meu patrimônio ele ficar 10 anos, a gente pegar, vamos supor, já estou numa idade mais avançada, e eu vou ter lá 10 anos de ciclo de commodity de baixa e minha carteira vai performar mal e os dividendos vão eventualmente até cair, porque as empresas estão tendo menos resultados. Então, assim, para quem faz o buy and hold é tranquilo ter empresas de commodity, tranquilo também ter estatal se você entender os riscos, mas eu teria com um peso pequeno dentro da carteira para isso não ter tanto impacto assim lá no longo prazo. Total. E Hugo, por que você tem Petrobras? Pra porrar 20 vezes, tá brincando. Qual que é a sua Não, visão aqui? cara, é isso que o Fábio falou. O sócio majoritário de seu governo, ele é um fator de risco. Então, eu faço exatamente isso que ele falou. O meu percentual, eu tenho Petrobras, mas, cara, o percentual de Petrobras que eu tenho na minha carteira é pequeno. E eu entendo que o principal sócio é o governo, eu entendo que isso é um risco, mas eu olho para o que a Petrobras é hoje e é um risco que eu decidi comprar, digamos assim, com um percentual pequeno da minha carteira. Ela é uma empresa cíclica, assim como a Vale é, mas quando você fala de uma empresa que vende commodity, quando a empresa ela consegue produzir a commodity por um valor muito pequeno, essa é a principal vantagem competitiva que a empresa de commodity pode ter. E tanto, falando de Petro, né? Tanto a Petro, né? Depois que ela descobriu o pré-sal, putz, o que ela consegue de produção, o preço que ela consegue extrair petróleo é muito pequeno. No último relatório que eu vejo estava tipo, perto de $7, né? O barril, $8. Aí bem baixo, assim. É muito baixo. Lifting cost, que é o preço do barril ali no navio, depois de extrair já, com todos os custos. Se você contar, aí às vezes eles fazem até uma malandragem, eles mostram só o preço, o lifting cost, só tirar o petróleo, aí dá $2, mas aí você tem que sempre colocar o frete e tudo mais. Mas o fato é, mesmo com tudo isso, ela tem, eu acredito que ela tem um potencial de ir bem, eu acredito que o negócio dela, pelo fato das vantagens competitivas que ela tem, ela até aguentaria tomar uma porrada, ela até aguentaria uma ingerência e ela ainda assim conseguiria ser boa. Essa é o que eu acredito. Aguentou, né? Aguentou, exatamente. Aguentou, petrolão. Exato. E aí o Fábio falou outra coisa, que também me fez ter um percentual pequeno lá. Ela aguentou. Como é que eu sei que ela aguentaria? Eu sei que ela aguentaria porque ela aguentou. Ela aguentou petróleo negativo lá em 2020. Então... É por isso. Então, eu entendo isso, eu entendo que é um risco. Então, eu nunca vou ter um percentual grande. Eu nunca vou ter o mesmo percentual que eu tenho em Petrobras que eu tenho em Itaú, por exemplo. Nunca na vida. Quer dizer, nunca diga nunca, né? Mas eu penso que, a não ser que alguma clarividência venha aqui e me mostre uma coisa que eu não tô vendo. Mas essa é a ideia. Então, eu entendo que esse risco existe. Eu entendo isso e é um risco que eu decidi comprar. Com um percentual pequeno. No final das contas, assim, você decidir investir em ações... ou em negócios, é sempre decidir qual risco você quer tomar. Exatamente. Né? Então, você estando ciente do risco que você quer tomar, tudo bem. Por exemplo, eu invisto em empresas mais arriscadas que a Petrobras. Você pegar a própria Tesla, é uma empresa muito mais arriscada que a Petrobras. Você tem Tesla?
Invisto Ainda em tá segurando Tesla? Tá lá. Engraçado. Eu vejo muito sobre a Tesla. Netflix também, que eu botei na minha carteira, não tem tanto tempo assim. É uma empresa super arriscada. Então, você sabendo o risco que você quer correr e dimensionando isso na sua carteira, não tem nada de errado. O que não dá é a pessoa comprar ação sem nem saber o que a empresa faz. Aí tá tomando um risco gigante e aí, de repente, o risco se materializa e aí a pessoa perde dinheiro. Ou, às vezes, o contrário também. Eu vejo muita gente assim, a pessoa compra ação da Ambev e acha ruim que a empresa não cresce. Exatamente. Só que você tem que entender, é uma empresa madura, uma empresa que já tem um market share gigantesco e tem as especificidades dela, mas a pessoa compra a Ambev e fica querendo que a empresa cresça. Aí ela compra uma empresa de crescimento e fica querendo que a empresa distribua dividendo. Pô, a empresa não distribui nada de dividendo, pô, mas a empresa está crescendo, ela está reinvestindo. Você tem Ambev? Tenho. Tem. Foi a primeira ação que eu comprei. Inclusive, né? Tem um carinho especial por ser a primeira. Show de bola, gente. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Hugo, pelo bate-papo. Espero que o bate-papo tenha sido interessante para vocês também. Segue aí o Fábio Holder e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu. É uma boa reflexão. Cara, o que eu preciso construir para que essa perda, se for considerado como perda, seja insignificante? Você olha para trás e fala assim, insignificante. A gente perde da gente mesmo antes de perder para o concorrente. E algumas pessoas não sacam isso. A gente acha que perdeu para o concorrente. Não perdeu para o concorrente. Você perdeu para si. A gente perde muito. A pessoa entra na nossa cabeça e acabou. A gente para de seguir o método, para de confiar em si mesmo. Eu já perdi para mim mesmo.